José Augusto, tudo bem, querido? Ludmila, todo mundo chegando, ó que beleza. Sejam muito bem-vindos, viu? Firmes e fortes, para dar continuidade, né, Rafaela? Tudo ótimo, Eduarda, Daniel, a Ana, Ana Júlia, Camila, Bruna. Boa noite, meninos. Sejam todos bem-vindos, viu? Olha só, oi, Natália. A Pro, dia de sexta-feira, que é a nossa aula, vai ser muito comum eu começar a aula entre 6h05, 6h07, no máximo. É porque eu busco o meu pequeno da escola, gente. E ele sai 5h50, então é uma correria só. Mas deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? Então vamos começar? Vamos refrescar nossa memória. Lembrando que a nossa aula é dividida em dois momentos. O primeiro momento é voltado para escolas literárias, o segundo momento para obras da Univ. Na semana passada, a Pro estava falando com vocês sobre gêneros literários e ficou faltando uma rapinha do tacho, que foi o gênero dramático. Termino o dramático e já vou falar de trovadorismo e humanismo. E voltamos para continuar falando de Memórias de um Sargento de Milícias. Certinho? Tudo tranquilo? Então vamos começar. A Pro vai abrir o compartilhamento com vocês e nós vamos encerrar aquela parte de gêneros literários. Vamos lá, então. Vou compartilhar e vamos falar do gênero dramático, que é o gênero teatral. Tudo bem? Então, vamos lá. A Pro já vai colocar aqui, tela inteira, para começarmos. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Aqui, o que a Pro quer mostrar sobre gêneros literários é isso aqui. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Já está abrindo, eu estou vendo o compartilhamento. Gente, vocês vão lembrar que eu comentava com vocês o seguinte na aula passada, que os gêneros literários, eles foram teorizados, né, organizados por um cidadão, que é Aristóteles. Nós falávamos isso. Aristóteles, no seu livro A Poética, de Aristóteles, vai fazer essa subdivisão dos gêneros literários. Muito bem. Segundo Aristóteles, o objeto de análise dele era a palavra. Então, o gênero épico é a palavra narrada. O gênero lírico é a palavra cantada. E o gênero dramático é a palavra representada, a palavra encenada, certo? Quando nós falamos de drama, gente, é importante que vocês saibam que a palavra drama significa ação. Quer dizer que eu vou tomar conhecimento de uma história, não porque eu tenho um personagem que me narra a história, mas porque eu vou ver a ação de personagens no palco me contando essa história. Por isso, o gênero dramático é aquele gênero em que eu vejo a ação de personagens no palco. Gente, nós vamos começar a pensar nas origens do teatro, há mais de 2.500 anos atrás. Olha que interessante. O teatro nasce nas festas do deus Dionísio. Vocês vão lembrar que o Dionísio, gente, na mitologia grega, ele é o deus do vinho, não é? Da bebedeira, de uma festinha mais de sacanagem, não é? E na mitologia romana ele é chamado de Baco. Por isso as expressões bacantes, que são sacerdotisas do sexo, por isso a expressão bacanal. Então o que acontecia? Quando se colhia a uva, fazia-se uma festa para esse deus. Só que a princípio, gente, era a festa de um dia, depois foram para 3, 5, 10, 15 dias. E ao invés de festa, virou um festival ao deus Dionísio. Meus alunos, ponto importante, e isso eu quero comentar com vocês aqui, ó, olhando vocês. Vamos lá. Não funciona? O que não funciona, gente? Não está compartilhando? Vocês estão vendo, gente, o compartilhamento da Pro, não? Confere, tá vendo? Sim? Então tá bom. Então vamos lá, tá normal, né? Perfeito. Gente, o que a Pro quer mostrar para vocês? Por isso que eu fiz questão até de minimizar para vê-los, né, aqui. Existia um ponto alto no teatro, perdão, na festa do deus Dionísio, que era a apresentação de um coro. Esse coro era composto, gente, por 20, 30 vozes, né? E aí o que acontece, gente? Verifica se você não silenciou para a Bruna. Tá tudo bem, gente? Tá todo mundo escutando também a Pro? O áudio tá ok? Então tá. Olha só, recapitulando então. No momento dessas festas, havia a apresentação de um coro, composto por 30, 40 vozes. Eu quero que vocês imaginem, gente, um coro de pessoas num palco, cantando a história da vida do deus Dionísio. Só que houve um momento que um membro desse coro se distanciou dos demais. Quando ele se distanciou dos demais, ali nasceu, naquele momento, o protagonista da história. Aqueles que se distancia dos demais, que se diferencia dos demais. Essa pessoa que deu um passinho à frente, virou-se para o coro e começou a dialogar com o coro. E nesse momento, nasce o teatro. Então, eu posso afirmar com categoria que o teatro nasce nas festas do deus Dionísio verdadeiro? Verdadeiríssimo. Com a apresentação desse coro. A questão, meus alunos, é que tinha outros momentos importantes nessa festa. Como, por exemplo, pegar um bode, levar o bode para o centro da festa e sacrificar esse bode. Galera, quando as pessoas viram aquilo, elas não gostaram. Aquilo incomodou, elas se apiedavam do animal, elas tinham asco, nojo daquela cena. É aí, meus caros, que nasce o conceito de tragédia. A palavra tragédia vem do grego, que significa trago, canto do bode. Então, a cena trágica estava representada ali com o sacrifício desse animal. Porém, tínhamos também nessa festa homens mascarados, que passavam no meio dos demais, gente, esticava a perna para um cair, fazia cosquinha no outro, fazia gracinha, e as pessoas começavam a rir. Essas máscaras eram chamadas de comos. É aí que nasce a comédia. Então, vamos recapitular? A tragédia nasce do trago, do canto do bode, do sacrifício do bode.
E a comédia nasce dessas pessoas que provocavam riso e usavam suas máscaras, comos, ok? E aí nós vamos para conceitos. É isso que a Pro vai mostrar agora para vocês. Olha o que eu vou mostrar agora. Eu vou aumentar a tela cheia, e nós vamos ver isso aqui. Os personagens dialogam todo o tempo, sem a presença de um narrador que conte a história. Isso já foi questão de prova do Enem, viu, galera? Eles colocaram um trecho de um texto teatral, e uma das afirmativas dizia que ele tinha a presença do narrador. Super falso, gente. Foram pensados para serem vistos e ouvidos por um público, o texto teatral, o texto dramático. E agora nós vamos olhar as modalidades do texto dramático. A tragédia, a comédia, tragicomédia, farsa e o alto. Pro, de todas essas modalidades, qual era a mais valorizada? A tragédia, meus alunos. Acreditava-se que só atores iluminados, atores maiores, né, na grandeza da arte, conseguiam executar a tragédia. A comédia era como se fosse uma segunda linha. Não tinha o mesmo valor da tragédia. Hoje, é muito comum você ver um comediante dizer a seguinte frase: é mais fácil fazer chorar do que fazer rir. E é interessante, porque mesmo ao longo dos anos, mais de 2.500 anos, se você pegar, por exemplo, o Oscar, cinema, o grande prêmio do cinema, de um lado você coloca um ator de comédia, Jim Carrey. Do outro lado você coloca Al Pacino, lá no Poderoso Chefão, e o Jim Carrey no Máscara. Gente, o Oscar de melhor ator vai para Al Pacino, Poderoso Chefão. Até hoje se valoriza muito, no caso do cinema, o drama, né? Quando eu falo que o filme é um drama, eu estou falando da qualidade daquele filme no sentido de uma história mais densa, que envolve mais sentimento, que mexe com as emoções. Isso é um drama, ok? Hoje, o drama atual, certo? Tragicomédia, tranquilo, pro, mistura as duas modalidades. Agora eu quero entender a farsa e o alto. Meus alunos, eu vou comentar, mas eu vou destrinchar agora que nós vamos entrar daqui um pouquinho no humanismo. A farsa é uma comédia de costumes. Para quem gosta de anotar, pode anotar isso aí. Farsa é uma comédia de costumes, que visa provocar um riso, mas ao mesmo tempo fazer uma reflexão, uma crítica. É uma comédia de costumes. Pro, você na aula passada, quando estava teorizando sobre Memórias de um Sargento de Milícias, você também disse que Memórias de um Sargento de Milícias pode ser chamado de romance de costumes. Toda vez que eu ver essa definição, costumes, o que deve vir à minha cabeça? Quer dizer que eu vou falar, galera, do povão em geral. Quer dizer que eu vou falar das camadas mais simples. Festas, isso mesmo, Lucas. Festa, povão, professora. Então eu não estou falando de uma elite. A farsa não está preocupada com uma elite. Nós vamos falar de um autor daqui um pouquinho chamado Gil Vicente. E o Gil Vicente, vocês conhecem muito no ensino médio de vocês, através de um livro chamado Alto da Barca do Inferno. Não é isso, gente? Isso, Ana. Comédia de costumes é gente como a gente, perfeito. Alto da Barca do Inferno, o próprio nome já diz, é um alto, beleza, tá lá, Gil Vicente. Mas existe uma farsa, que eu vou falar dela para vocês daqui um pouquinho, chamada A Farsa de Inês Pereira. Vocês vão ver que a história é engraçada. Nós vamos rir, mas tem uma crítica boa por trás dessa história, ok? Então a farsa é uma comédia de costumes, que leva ao riso, mas tem a intenção de construir uma crítica. E o alto, pro? Alto é uma peça religiosa com fundo moralizante. Repito, alto é uma peça religiosa com fundo moralizante. Por isso que na cabeça de vocês vem muito Alto da Compadecida. E o que eu quero que vocês percebam é que o João Grilo do início da peça não é o mesmo do final. Ele passa por um processo de moralização. Ok, gente? Tranquilo o que é farsa e o que é alto? Fechou. Agora, nós vamos caminhar para as escolas literárias, porque a Pro vai falar com vocês sobre trovadorismo, humanismo. Semana que vem eu fecho com classicismo e começo o barroco. Tranquilo? Eu vou com vocês agora compartilhar o material, e esse material eu já vou passar para a Carol para já ficar com vocês também. Gil Vicente foi bem, mas Gil Vicente foi bem além, não é? Sim, Sabrina, Gil Vicente está no período do humanismo. Humanismo, século XIII, XIV, até começo do século XV eu tenho humanismo, né? Então, tá nesse período. Aqui, quando nasce o teatro, sim, Sabrina, eu tô antes, eu tô na era clássica, eu estou com os gregos, ok? O gênero dramático tá nascendo lá atrás, beleza. O alto nasce lá na frente com o humanismo, certo, meu bem? Então, nós vamos ver isso agora. Pro vai compartilhar com vocês esse material aqui. Vamos lá. Onde está você? Trovadorismo. Deixar para eu achar ele aqui, porque eu acho que eu vou puxar ele por outro arquivo. Aqui, ó. Eu só paro o compartilhamento e puxo aqui pelo outro arquivo com vocês. Tudo bem? Pro, enquanto você está puxando o material, começa a fazer uma introdução sobre trovadorismo. Muitos de vocês vão lembrar do trovadorismo, que é uma matéria que vocês viram lá no primeiro ano de vocês, certo? Assim, quando você começa a estudar literatura portuguesa. Galera, primeira coisa que o vestibulando tem que ter em mente. Se eu estou estudando trovadorismo, eu estou no período da Idade Média, na Baixa Idade Média, certo? E quando você pensa em trovadorismo, a primeira coisa que o aluno deve lembrar é por que esse nome? Trovadorismo, né? Porque trova, meus alunos, significa versos. Então, eu posso dizer que o trovadorismo é a primeira manifestação literária de língua portuguesa.
Então, para quem gosta de anotar, vale a pena anotar isso que a Prova falou agora. Repito, o trovadorismo é a primeira manifestação literária de língua portuguesa. Ora, se trovadorismo vem de trova, que significa versos, Pro, então vamos pensar aqui com a Pro, gente? Olha o que eu quero que vocês percebam. Esses versos se manifestam de que forma? É aí que vem o X da questão, né? Como esses versos aparecem? Esses versos aparecem na forma de cantigas. Perfeito, José Augusto. Cantigas. E olha que interessante, vamos pensar juntinho? Então, repito, gente, trovadorismo é a primeira manifestação literária de língua portuguesa, ok? E o trovadorismo se manifesta através de cantigas. Muito bem. Pro, por que cantigas? Gente, vamos pensar, eu estou na Baixa Idade Média. Nem todos têm acesso à leitura e à escrita, concordam? Então, o trovadorismo ele é de tradição oral. Por isso, as cantigas. Pro, eu gosto de anotar tudo. Qual a definição de cantiga? Cantiga é o poema acompanhado de instrumento musical. Cantiga, meus alunos, é a poesia cantada. Repito, cantiga é o poema acompanhado de instrumento musical. É a poesia cantada, ok? Por isso eu tenho a figura do trovador. Então vamos pensar juntinho. Eu posso afirmar, professora, que o trovador é aquele que compõe e que interpreta uma cantiga? É isso? Verdadeiríssimo. O trovador, ele compõe e ele interpreta a cantiga. Só que tem vestibular que cobra de vocês o conhecimento de uma outra figura, a figura do jogral, que é diferente da figura do trovador. O jogral, meus alunos, ele é um simples intérprete. Ele não compõe, ele interpreta. Eu dou sempre um jogral, com L, viu, meu bem? Jogral, Lucas. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que eu acho que ele cola tanto na cabeça, e vocês não vão esquecer disso mais. Roberto Carlos, lá na Jovem Guarda, viu, galera? Não é da minha época isso, não. Ele escreveu uma música que dizia o seguinte: é proibido fumar, diz o aviso que eu li. Beleza, ele escreveu e ele cantou isso na Jovem Guarda. Na década de 90, um grupo chamado Skank regravou a música. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. Talvez vocês conheçam essa música até como Skank. Ok. O Roberto Carlos seria o trovador, porque ele compôs e ele interpretou. E o Skank seria apenas um jogral. Ficou claro para vocês essa diferença, gente? Tranquilo, não foi? Agora, a Pro vai compartilhar com vocês algumas coisas desse material aqui. O que eu quero mostrar para vocês, a princípio, é isso aqui, meus alunos. Cola que é sucesso. Vocês vão ficar com esse material também. A produção poética do período do trovadorismo é chamada de cantigas, que é a poesia cantada, a poesia acompanhada de instrumento musical. Perfeito. Só que existe uma subdivisão quando eu estudo cantigas. Eu tenho cantigas que são de caráter lírico, eu tenho cantigas que são de caráter satírico. Tem aluno que gosta muito de copiar esses esquemas no caderno. Para você que está anotando esse esqueminha da Pro, eu gostaria que na palavra lírica você puxasse uma setinha aqui para cima e escrevesse a palavra amor. E na palavra satírica, puxe uma setinha aqui para baixo e escreva a palavra crítica. Então, na lírica, eu acrescento a palavra amor aqui em cima. Na satírica, eu acrescento a palavra crítica. Por quê, Pro? Você fez questão de acrescentar isso. É fundamental que o vestibulando saiba que as cantigas líricas terão como temática o amor. O que vai mudar é quem fala e como fala desse amor. Mas o assunto, o pano de fundo, é sempre o amor. Ficou claro isso para vocês, gente? Eu vou só dar uma minimizada aqui para ver se alguém está com alguma dúvida aqui nas perguntas aqui. Tranquilo até aqui? Então, Pro, cheguei em qualquer vestibular. Olhei no comando da questão. Está escrito trovadorismo. Se é trovadorismo, Pro, provavelmente é uma questão que fale de cantigas. Então, eu já tenho que ter na minha cabeça que nós temos duas modalidades. Não a de amigo e amor era tudo referido ao Senhor? Ah, nós vamos falar isso aqui agora. Pode ficar tranquila, a Pro já vai mostrar. Chegou então na prova de vestibular, tá lá cantigas, e aí você olha no enunciado da questão, cantiga de amor, ou cantiga de amigo. São cantigas de caráter lírico. Tanto a cantiga de amor quanto a de amigo, o assunto é o amor. O que muda é quem fala do amor e como fala do amor, ok? Já as cantigas satíricas, a minha intenção é fazer uma crítica. O que vai mudar é a intensidade da crítica. Mas tanto a cantiga de escárnio quanto a cantiga de maldizer se propõe a fazer uma crítica. Ok para todo mundo isso aqui? Vamos destrinchar essas cantigas agora? Podemos? A Pro vai passar para o próximo slide, tá bom? Eu gosto muito desse slide aqui, gente, que é um quadro comparativo. E vestibulando gosta muito de esquema, de quadro comparativo, porque você memoriza melhor. Aqui eu tenho as cantigas de caráter lírico. Cantiga de amor é a queridinha de vestibular. Primeira coisa que o aluno deve ter em mente. A voz que fala no poema é a voz de um homem. Por isso o eu lírico é masculino. O objeto desejado é sempre a dama, que muitas vezes vai ser chamada de senhor. Pro, por quê? Eu tô no período da Idade Média, gente, que tem padres que duvidam se mulher tem alma ou não. Mulheres aqui não têm vez, não têm voz. Vai começar a ter uma voz agora. Então eu nem tenho o hábito de chamar uma mulher de senhora. Eu não dou a ela o caráter senhoril. Por isso que muitas vezes eu chamo de senhor. Depois, as cantigas mais adiante, eu já tenho com o nome de senhora, minha senhora, ok? Então é um homem que o objeto desejado dele é uma dama.
Só que é fundamental, meus alunos, que vocês saibam disso aqui. Na cantiga de amor, o amor é sempre impossível. Porque a mulher amada está acima do trovador. Ela é socialmente superior a ele. Como assim, Pro? Quem é essa mulher? Essa mulher pode ser uma condessa, uma duquesa, uma marquesa, uma princesa. E normalmente elas são casadas. Então tem dois agravantes. Socialmente são superiores a mim e são comprometidas. Então é fato, esse amor é impossível. E eu, homem apaixonado, me coloco abaixo dessa mulher, disposto a fazer tudo por ela. Então eu pratico o que nós chamamos de vassalagem amorosa. Eu não tenho o senhor feudal e o vassalo? Na cantiga de amor eu tenho a vassalagem amorosa. Essa mulher ocuparia o lugar do senhor feudal. Se eu amo e não sou correspondido e o meu amor é impossível, eu sofro. Por isso existe uma outra característica muito importante, que é a coita de amor. Coita é diferente de coito, né? Coita de amor significa sofrimento amoroso. É por isso que vocês falam assim, coitadinho dele, coitadinha dela. Quem é coitado está sofrendo, certo? Se essa mulher está no pedestal e eu estou aqui embaixo, essa mulher é inalcançável, inacessível, então sempre ela é idealizada. Isso é uma característica muito importante. Essas mulheres são idealizadas. E qual ambiente estaria essa mulher inalcançável, idealizada? No campo? Não. No vilarejo? Não. Ela não é nobre? Então o ambiente da cantiga de amor é o palácio. É um ambiente palaciano. Ok? Pro, em qual língua essas cantigas eram feitas? Em galego-português. É uma mistura do português arcaico com o espanhol arcaico, da região da Galícia. Por isso eu digo minha senhor, minha senhora. Tá vendo que é uma mistura do português com o espanhol? Então a língua é o galego-português. Pro, agora eu fiquei em uma dúvida. Se na cantiga de amor o eu lírico é masculino, então é a voz de um homem, na cantiga de amigo o eu lírico é feminino, é a voz de uma mulher. Quer dizer que as mulheres eram trovadoras? Não, mil vezes não. Lembra que mulher não tem vez e nem voz? Tanto na cantiga de amor quanto na cantiga de amigo, é um homem que compõe, é um homem que interpreta. Mas eu te pergunto, é possível um homem escrever uma cantiga, uma canção, se passando por uma mulher? Claro que é possível. E Chico Buarque vai fazer isso de maneira brilhante. Ok? Então, na cantiga de amigo, quem fala é uma mulher. O eu lírico é feminino. E qual é o objeto de desejo, Pro? O amigo. Só que esse amigo eu vou pôr entre aspas, porque na verdade é o amado, é o namorado. Ô, Pro, eu não entendo. Por que esse povo não escreve logo cantiga de amado, cantiga de namorado? Pelo mesmo motivo que você fala, mãe, hoje um amigo meu vai almoçar aqui em casa. Vocês já estão fazendo aniversário de namoro. E a mãe, coitada, é a última a saber. A intenção é esconder, é velar. Tá claro isso pra vocês, moçada? Então, cantiga de amigo é uma mulher que sofre por esse amado. Só que ela sofre, e esse é o pulo do gato, gente, do trovadorismo, não porque o amor não é correspondido. Não é isso. Ela sofre pela ausência do amado. Esse amor, ele é possível. Ou ele já aconteceu, ou quando o cidadão voltar de viagem, tá tudo engatilhado para o namoro começar. Ele é possível. O que me faz sofrer é a ausência, diferente da cantiga de amor, que o que me faz sofrer é a impossibilidade de viver este amor. Ok? Tá claro isso para vocês? Portanto, gente, na cantiga de amigo, a mulher é real. Ela não é idealizada. O amor não é possível? Eu não posso ter um relacionamento com essa mulher? Então ela é real, ela é concreta, ela não é idealizada. Em qual ambiente essa mulher está? No campo ou no vilarejo. Mas é uma mulher simples, é uma camponesa, que muitas vezes conversa com o riacho, conversa com as ondas do mar, conversa com uma árvore. Ela tem que desabafar. Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Deu para perceber que tanto a cantiga de amor quanto a cantiga de amigo tem como pano de fundo o amor. O que vai mudar é quem fala e como fala do amor. Cantiga de amor, amor é impossível. A mulher tá aqui em cima, o homem tá aqui embaixo. Cantiga de amigo, o amor é possível de acontecer. Eu sofro, mas eu sofro pela ausência e não pela impossibilidade de ter essa pessoa. Olha o que é muito comum, galera, em aula presencial. Aluno virar para mim e perguntar assim, Pro, agora vem cá. Na realidade, ninguém pegava ninguém, não? Como é que era? Gente, versão oficial é essa. O que cai em vestibular é essa. Mas a Pro não põe a mão no fogo, não. O que tinha de beira de rio na Idade Média, não tá no gibi. Beira de rio na Idade Média, BR 153 Disneylândia. Ok? Versão oficial, o amor é impossível. Versão oficiosa, tivemos muitas. Ok? Tranquilo? Fechou? Podemos caminhar? Né, Lucas? Não vamos colocar a mão no fogo, não. Agora, meu povo, nós vamos falar mal do povo. Vamos falar mal e vamos criticar, porque nós vamos ver as cantigas satíricas. Olha o que a Pro separou para vocês aqui, ó. Cantigas satíricas. Eu vou fazer uma crítica. O que é importante você lembrar? A cantiga de escárnio, o ataque é sempre indireto. Vai predominar o que nesse tipo de cantiga, Pro? A ironia, o sarcasmo. O que eu vou criticar? Costumes, pessoas, acontecimentos. E o que é fundamental e cai em prova? Eu não vou declarar o nome da pessoa ofendida. Meus alunos, eu costumo dizer que a cantiga de escárnio tem dois ditados que servem muito para ela. Para bom entendedor, meia palavra basta.
não é? Outro ditado, se a carapuça servir, amarra. Gente, fofoca literária. Certa vez, uma dama chegou num trovador e disse a ele assim, eu quero que você faça uma cantiga para mim. Falou, não, qualquer dia desse eu faço uma cantiga para você, pode deixar, eu vou fazer. Aí, moçada, passou um mês, 2 meses, nada. Ela chegou e deu fecha nele. Cadê minha cantiga? Ele não fez. Ela insistiu de novo, ele não fez. Até que ela insistiu de maneira grosseira e ele perdeu a paciência. E aí ele vai fazer a famosa cantiga de escárnio, Ai, dona feia. Ai, dona feia, velha e louca. Lembrou o Gregório, né, gente? Ai, dona feia, velha e louca. Tanto me pediu um trovar que aqui está. Gente, toda a cantiga é ele chamando ela de velha, feia e louca. Nossa, professora, que deselegante, não precisava nem ter feito, né? Quem é a dona feia? Não sabemos. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Se a carapuça servir, amarra. Tá vendo que a cantiga de escárnio é a cantiga do ditado popular? Ela trabalha muito com a ironia, com o subentendido, porque o ataque é indireto, porque eu não revelo o nome da pessoa ofendida. Porém, nós temos as cantigas de maldizer. E é aqui que o bicho pega. Vamos dar uma olhada, gente, na cantiga de maldizer? Aqui o bicho pega mesmo. Porque olha o que, é que nós temos aqui. O ataque é direto. Ao invés de trabalhar com a ironia, com sarcasmo, eu trabalho com palavras chulas, gente. Vocabulário baixo nível, vulgar. Continuo criticando costumes, pessoas, acontecimentos, mas eu vou declarar o nome da pessoa criticada. Se eu declaro o nome, o meu ataque é direto. Nossa, Pro, então dá para perceber, vamos combinar, que a pior é essa cantiga de maldizer, não é? É, gente. Porque eu vou dar um exemplo para você. Dom Soares, nunca sabes, que quando viajas, sua cama não esfria, pois Dona Antonieta recebe todos de braços abertos, acolhendo todos os amantes em sua cama. Afinal de contas, Antonieta, que de dama não tem nada, de prostituta tem tudo. Como é que é, professora? O cara citou Soares, citou Antonieta, diz que quando Soares viaja, ela abre a porta da casa, recebe todo mundo lá na cama dela, e chama ela de prostituta, professora, é isso? É isso. Então é uma cantiga de mal dizer. É aquela que eu digo o nome, que o ataque é direto. Eu dou nome, endereço, CPF, ok? E aí, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu costumo dizer que as cantigas satíricas eram o Twitter da Idade Média. O pau não quebra no Twitter, quebra aqui também. E aí é muito comum o aluno me perguntar assim, Pro, vamos supor que eu recebi uma cantiga dessa, fiquei ofendidíssimo, o que eu posso fazer? Contratar um trovador para dar uma resposta? Lembra a batalha de rima? Mais ou menos isso aqui. Vamos batalhar também. Ok, moçada? Então, recapitulando, se é cantiga satírica, eu me proponho a fazer uma crítica. O que vai mudar? A intensidade dessa crítica. Na de escárnio, a crítica é indireta, não cito o nome, trabalho muito mais com a ironia, com sarcasmo, eu deixo subentendido, é a dona feia. Na cantiga de maldizer, eu digo tudo, eu digo o nome do ofendido, eu vou usar vocabulário vulgar, chulo, eu vou atacar a pessoa diretamente. Então, gente, vimos Soares como é a vida desse cara. Ok, tranquilo. Pro, tem hora que eu tenho medo de confundir? Eu vou dar uma dica bem bobinha, gente, mas que faz você não confundir essas duas cantigas. Olha só no nosso quadro aqui. Galera, se eu apagasse a palavra, a parte mal, se eu tampasse aqui mal, o que ia sobrar? Opa, para você ver. Vamos voltar aqui. Ih, gente, o negócio aqui ficou doido. Aqui. Apaguei mal. O que sobra? Dizer. Então, a cantiga de maldizer, ela diz tudo. Ela diz o palavrão, ela diz a ofensa, ela diz até o nome. Pronto. Nunca mais se confunde maldizer com escárnio. A cantiga de maldizer é aquela que diz tudo. Tranquilo até aqui? Deu para revisar, gente? Os aspectos mais importantes do trovadorismo? Tranquilo, Lucas? Muito bem. O que eu quero que vocês imaginem? Olha a mão da Pro aqui. Eu gosto de gesticular, né? Vocês já perceberam. Gente, eu quero que você imagine assim. De um lado, eu tenho o trovadorismo. Do outro lado, eu tenho o classicismo. Trovadorismo, Idade Média. Classicismo, Renascimento. Só que entre o trovadorismo e o classicismo, entre a Idade Média e o Renascimento, eu vou ter uma ponte. Aqui, ó. Essa ponte aqui, eu vou chamá-la de humanismo, que é o que nós vamos estudar. Por isso, meus caros, cuidado com esse peguinha de vestibular. O humanismo não é escola literária. O humanismo é período de transição. Transição da Idade Média para o Renascimento, transição do trovadorismo para o classicismo. Eu estou aqui, eu estou no meio. É um período de transição. Sempre que eu digo que é um período de transição, quer dizer que quem está aqui no meio, gente, ainda recebe influências do passado, mas já está começando a beber na fonte do futuro. Por isso é transição. Tá claro isso para vocês? O humanismo é período de transição, não é escola literária. Pro, eu lembro de um outro período de transição da literatura muito famoso, pré-modernismo. Lembra quando vocês estudam pré-modernismo? Pré-modernismo é considerado período de transição do século XIX para o século XX, para a Semana de Arte Moderna. Certo? Ok? Então, deixa eu só fazer essa introdução, que a gente já está quase encerrando a parte de escolas e indo para a Unirv, ok? Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Olha só. O humanismo foi o segundo momento da literatura medieval portuguesa. Galera,
Portuguesa, italiana, né? O que eu quero que vocês fiquem atentos? O primeiro movimento, o primeiro momento da literatura medieval foi o trovadorismo. Agora nós vamos para o humanismo. Podemos destacar sobre o humanismo que a visão teocêntrica começa, olha o termo que eu estou usando, eu até marquei o termo, começa a ficar antropocêntrica, ok? Por isso que eu fiz questão, gente, de colocar nessa imagem, aqui desse slide, essa outra imagem aqui do homem vitruviano, que é uma imagem tão importante lá no Renascimento, né, gente? Leonardo da Vinci, ó, tá bem aqui, o homem no centro, né? Um bom exemplo do antropocentrismo. Vamos trocar uma ideia antes de encerrarmos essa parte de humanismo. Lembra que a Pro havia dito a vocês que no trovadorismo a tradição é oral, porque nem todos sabem ler nem escrever. Quando chega o humanismo, período de transição, é quando está sendo fundada as primeiras universidades do mundo ocidental. E a primeira universidade do mundo ocidental foi na Itália. Tinha que ser, né, gente? Vai ser o futuro berço do Renascimento, o humanismo está lá. É a Universidade de Bolonha, meus alunos. Interior da Itália, não é? Entre Roma e Florença. Universidade de Bolonha. Essa universidade, gente, ela é tão fantástica, ela tá lá de pé até hoje. E é um lugar que quando você anda pelos corredores, gente, você vai olhando, aí uma coisa que me deixa muito chocada é assim, Departamento de Letras, ano de fundação, 1200 e alguma coisa. Olha que loucura, gente, um pouco antiguinho, né? Departamento, né? Ela é chamada de La Roja, alguns a chamam assim, né? A vermelha, porque a cidade de Bolonha, a parte antiga da cidade, as construções são avermelhadas, meio terracota, né? Então é lá que nasce a primeira universidade do mundo ocidental. E o primeiro curso superior que eles vão ensinar é o curso de Humanidades. Professor, o que tem esse curso? Era um curso generalista, meus alunos, que o aluno ia ter conhecimento de matemática, de filosofia, de artes, de astronomia. É um curso generalista. E a Universidade de Bolonha teve algumas figuras importantes que estudaram lá, como o tal de Dante Alighieri, Nicolau Copérnico, essa galerinha que estudou lá em Bolonha, galera. Por que eu tô falando disso? Porque agora, no humanismo, eu vou sair do campo da oralidade e eu vou para o campo da escrita, meus alunos. Ah, professora. Então, se antes eu tinha as cantigas, agora eu terei textos escritos, produzidos ali? Sim. Mas, professora, nem todo mundo sabe ler e escrever. Ainda é um número reduzido, concorda? Mas é um número maior que o trovadorismo. Por isso, meus caros, quando nós estudamos o humanismo, o aluno deve saber que o humanismo ele vai se manifestar em 3 modalidades. Poesia, e eu vou chamar de poesia palaciana. Por quê, Pro? Gente, primeiro, porque muitos desses poetas eram financiados pelo rei, viviam pelos corredores do palácio. Segundo, moçada, porque eu vou pegar muitas cantigas de amor, colocar no texto, separá-la do instrumento musical, e ela vai virar poesia palaciana. Aqui, eu tenho o poema forma física, unidade. Eu não tenho mais o poema acompanhado de instrumento musical, ok? Eu tenho textos em prosa, que é a crônica histórica ou crônica historiográfica, nós vamos trabalhar com ela também. E eu tenho o teatro. O teatro dessas 3 formas será a mais popular, porque aqui nem todos sabem ler e escrever ainda. Então, mesmo que eu não saiba ler e escrever, se eu for ao teatro, eu vou entender um alto do Gil Vicente. Eu vou entender uma farsa do Gil Vicente. Por isso, guardem isso, meus alunos. Dessas 3 modalidades, o teatro é a mais popular. Tranquilo até aqui? Fechou até aqui, meus alunos? Paramos nesse ponto, quando entramos em humanismo e vamos falar do Gil Vicente semana que vem? Fechou? Vamos agora caminhar para os lados de Memórias de um Sargento de Milícias? Vamos para a Unirv? Então vamos lá. A Pro vai colocar aqui no ponto. Transição entre trovadorismo é? Sim, Sabrina, o humanismo é uma transição do trovadorismo para o classicismo, da Idade Média para o Renascimento, ok? É um período de transição. Muito bem. Então a Pro vai colocar aqui para vocês, já vou separar aqui, Memórias de um Sargento de Milícias. Então vamos lá, Pro. Vamos separar aqui. Memórias de um Sargento de Milícias. Que vamos lá, vou aqui no ponto. Pro tá separando. Aqui, deixa eu ver se ele já tá aí por aqui. E a Pro vai aqui. Tá bonitinho separado aqui, eu tô dando mancada procurando ele em outro lugar. Então vamos lá. Prof, vai ter aula que será somente as obras da Unirv? Daniel, o que que acontece? Essa turma da noite, eu tenho que trabalhar as 2 frentes, não tem como, né? Porque é uma turma mista. Mas uma coisa a Pro garante para você, dá tempo de ver todas as obras até a prova. Isso é fato. Quem é aluno da casa pode confirmar isso, né? E nós falando, não é, Lucas? Dá tempo de ver tudo. E a Pro vai dando detalhes, detalhes. Não se preocupe com o tempo, tá, meu querido? Obrigada, Ana. Então fica tranquilão que você vai ver tudo bonitinho. Eu prometo, você não será negligenciado. Obrigada, Daniel, pelo carinho. Vamos então? Vamos voltar para Memórias de um Sargento de Milícias? Pro vai compartilhar aqui com você. Tem tudo anotadinho, né, Lucas? Que bom, meu querido, que bom. Vamos lá. Tomara que essa prova agora, a Unirv explore outros livros, né? E não fique só presa no alienista e torturado.
que deixou muito aluno decepcionado. A Pro vai analisar um livro com vocês que é Ciranda de Pedra. E é um livro, gente, que muito aluno gostou da análise. A galera gostou do livro, né? E o nível alienou que os meninos estão falando aqui, ó, o alienista. Nem caiu Ciranda de Pedra. E é um livro excelente, meus amores. Então, fique tranquilo que nós vamos ver tudo em tempo hábil. Será que tem risco de ser o alienista? Ana, sabe o que eu acho, Ana? Não dá para subestimar, né? A Univ, vindo da Univ, né? O Daniel tá aqui. Então, eu não duvido que esse povo provavelmente caia Ciranda de Pedras e Memórias esse semestre. Eu espero muito, muito, né? Que possa vir. Ou pode vir tudo, né, Daniel? Que seria o mais inteligente, concorda, meu querido? Vir tudo, sim. Então, vamos lá. Olha só. A Pro já vai colocar aqui no ponto o nosso Memórias de um Sargento Milícias. Cadê você? Tá aqui. Muito bem. Olha só. A aula passada, a Pro foi até esse ponto aqui. Porque primeiro nós estamos analisando as preliminares do livro. E aí, gente, eu mostrei para vocês isso aqui. Romance festivo, parará. E aqui é o ano de publicação. O autor usa na folha o rosto do livro um brasileiro. Isso. Então a Pro foi até aqui, ó, gente. Aqui é uma parte que a Pro leu e não mostrou, e não compartilhou na hora. Estão lembrados que isso aconteceu? Então é essa parte a Pro vai retomar. Então, para quem está chegando agora, vendo Memórias de um Sargento de Milícias, nós estamos vendo as preliminares do livro, a parte teórica. Porque esse livro, gente, é um livro que, se a universidade quiser, ela pode cobrar tanto enredo quanto parte teórica. Tem muita informação teórica sobre o livro, ok? Então, eu vou refrescar a memória de vocês. Gente, falávamos na aula passada que Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra do romantismo, ok? Publicada, né? Vai desligar o ar-condicionado aqui que esfriou. Publicada em 1854, ela foi feita antes, e publicado o primeiro volume em 54. Então, a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente é uma obra do romantismo, isso é fato. Só que quando você vai desmiuçando a obra, você vai ver que é uma obra, gente, que traz características de um realismo que vai bater a porta em 1881, com Machado de Assis. Então, eu posso dizer que já é uma obra à frente do seu tempo, que mantém diálogo, olha o termo que eu estou usando, que mantém diálogo com o realismo, certo? Mantém diálogo, é isso que a Pro está usando. Ok, então é um romance romântico. Mas também é chamado de romance de costumes. Por quê? Porque eu vou tratar da classe baixa carioca do povão mesmo, no Rio de Janeiro. Então, também é uma definição. Daqui a um pouquinho, nós vamos ver que nós temos uma outra definição, que é romance picaresco. Daqui um pouquinho, a Pro vai te falar disso. Olha o que nós falamos no finalzinho da aula passada. Primeiro tópico. Eu gostaria, gente, que vocês imaginassem esses tópicos como item da Univ, para você verificar por que isso aqui está certo. O romance dá muita atenção às festas, encontros, instituições e profissões populares. Não é um romance de costumes? Populares da cidade, cujas ruas são descritas com a animação de uma verdadeira narrativa de costumes. Se você vê um item desse lá no MIV, verdadeiríssimo. É um romance festivo, é muvuca, é confusão, não falta é confusão. Depois, olha o termo. É um romance muito agitado e festivo. Não há praticamente nenhuma página sem um incidente ou uma surpresa espantosa. Sua principal característica consubstanciava-se na impressão de verdade objetiva que saltava de suas páginas. O que quer dizer isso? É um livro que você está vendo a vida como ela é. Ué, mas é um livro do romantismo, e o romantismo tem uma característica muito importante, que é a idealização. Se eu estou mostrando a vida como ela é, a muvuca, a galera da baixaria, Pro, então eu estou fugindo ao padrão romântico, concorda? Então é isso que a Pro vai colocar agora. Nos seus quadros, nas suas figuras, nos seus diálogos, no seu entretrecho, havia um contraste flagrante entre a realidade cotidiana com o idealismo das construções literárias tão aclamadas pela sociedade do tempo do Império. Então a burguesia carioca adora uma história bem idealizada. E eu, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, que sou um jornalista, trabalho com a realidade, trabalho com a vida como ela é. Por isso, gente, que no primeiro momento, essa obra escandalizou muita gente, ok? Tem mais, olha só. As Memórias de um Sargento de Milícias foram publicadas em folhetins anônimos. Olha que interessante, gente. Entre 27 de junho de 1852 a 31 de julho de 1853. Professora, um ano publicando, um ano e um mês, capítulos semanais no folheto de jornal. Por isso é chamado de romance de folhetins, um termo que aparece muito em vestibular quando é para falar das narrativas feitas em prosa do romance romântico, certo? Era publicado todo domingo, semanalmente. Em livro, a obra só saiu em 54 e 55, porque a princípio ela foi dividida em 2 volumes. Hoje, se você chega em qualquer livraria, você compra Memórias de um Sargento de Milícias num volume só, ok? Por isso, meus alunos, cuidado com esse peguinha. Oficialmente, a data de publicação ficou 1854, certo? Cada volume correspondia a uma das partes da obra. O autor usa na folha do rosto do livrinho o título, né? Pseudônimo, um brasileiro, certo? É um brasileiro contando os costumes do povão da sua época.
Agora, gente, nós vamos ver as excentricidades das memórias. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Pergunto a vocês, até aqui tá ok? A Pro pode continuar? O Daniel, Pro, achei essa obra bem chatinha, ok, ok. Sabe o que que é, Daniel? É porque é um texto longo, e aí, olha, prof, se na Univ cair que ele foi publicado em 2 volumes, a gente marca verdadeiro ou falso. Se a Univ colocar assim, a primeira edição foi publicada em 2 volumes, verdadeiro, tá? A primeira edição saiu em 2 volumes. Mas eu acredito que se a Univ for por aí, ela vai querer que você saiba que, primeiramente, esse livro foi publicado em capítulos semanais, que ele foi um romance de folhetins, ok? Isso é muito importante. O colega que falou que acha a narrativa chatinha, é porque ela é uma obra extensa e muito caótica. Então, no primeiro momento, ela fica muito confusa, por isso que dá uma travada, né, no leitor. Mas vamos continuar, olha só. No final do século XIX, o crítico José Veríssimo interpretou As Memórias de um Sargento de Milícias como um romance pré-realista. Olha só, quem disse isso foi um crítico literário do final do século XIX. Ou seja, é um romance que está preparando o terreno para o realismo. Certo, gente? Com características pré-realistas. Se aparecer isso na Univ, tá ok? Tá ok. Mário de Andrade, grande nome. Ó, gente, o Mário de Andrade, grande nome do modernismo. Vale lembrar, para a galera que vai fazer Enem, que estamos comemorando os 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, vai dizer que Memórias de um Sargento de Milícias aproximou-se do romance picaresco. Gente, isso aqui eu gostaria que vocês anotassem. Romance picaresco. Tudo bem? Vamos anotar, gente, que eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso. Podemos? A Pro vai só parar aqui, porque eu vou... É pequenininho, eu vou ditar a definição. Vou mandar esses slides, viu, Ana? Já era até para estar com vocês, eu vou mandar hoje, tá, minha querida? Quem tá anotando, eu gostaria que colocasse assim no caderno. Romance picaresco, 2 pontinhos. Podemos? Então, olha só. Olha o que a Pro vai colocar para vocês. É um subgênero narrativo. É um subgênero narrativo, vírgula. Ah, a Vitória disse que já está disponível. Ótimo. É um subgênero narrativo. Tá na aula 1, né, meu bem? Vírgula. Em prosa, que relata, é um subgênero narrativo em prosa, que relata de forma autobiográfica, que relata de forma autobiográfica, vírgula, a vida e aventuras, a vida e aventuras de uma personagem de condição humilde, de uma personagem de condição humilde, que para sobreviver, que para sobreviver, que para sobreviver, vive aplicando golpes. Que para sobreviver, vive aplicando golpes. O que é isso, Pro? Vive de malandragem. Ele é narrado em terceira pessoa. Mas o que a Pro está querendo comentar, né, com vocês? É um tipo de romance de caráter autobiográfico. Quer dizer o quê? Eu vou fazer a biografia do Leonardinho. Eu vou contar com detalhes a vida desse cara. O romance picaresco, ele se dedica, perdão, a falar da vida de alguém, mesmo sendo um narrador terceira pessoa. Eu estou contando a vida de alguém. Então tem esse caráter biográfico. E aí, gente, falando da vida dessa pessoa, eu vou mostrar que é uma pessoa de origem humilde, malandra, que vive de dar golpe. Pro, fiquei confuso. Publicado em folhetins anônimos, ok? Mas folhetins semanais? Sim. O jornal sabia quem estava escrevendo. Ele só não assinava no final. Só depois, quando ele reúne os capítulos e edita o livro, que vai sair quem é o autor do livro. Tudo bem? Então, toda semana eu quero ler o capítulo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, que é escrito por um tal de brasileiro. Quem é esse brasileiro? Pode ser qualquer um. Tudo bem? Tranquilo. Então, Pro, eu posso afirmar que Memórias de um Sargento de Milícias é um romance picaresco. Leonardinho é a figura de um pícaro. Verdadeiro? Verdadeiro. O pícaro, gente, ele é malandro, malandro, malandro a obra inteira. No final ele se redime. No final ele se corrige. É isso que esperamos do Leonardinho. Ele é um pícaro. Certo? Então vamos mais. Continuando, gente, olha só. Ó, Antônio Cândido, gente, esse nome aqui é muito importante. É considerado o maior crítico literário que o Brasil já teve. Antônio Cândido demonstrou que se trata de um romance propriamente romântico, com particularidades e excentricidades. Ora, o Antônio Cândido vai dizer assim, gente, isso é um romance romântico. Foi feito no romantismo. Tem 2 personagens que salvam o amor na história. Só que é um romance que tem excentricidades, que tem particularidades, mas é um romance romântico. Ninguém pode duvidar disso, ok? Fechou? Então vamos mais um pouquinho. Olha só. Olha esse tópico, gente. As memórias distanciam-se da média da sensibilidade romântica pelas seguintes razões. Cuidado com esses tópicos que a Pro vai mostrar para você agora, porque ele tem muito cara de Univ. Por que Memórias de um Sargento de Milícias se afasta do modelo clássico do romantismo? Primeiro motivo,
A história não envolve personagens da classe dominante, mas sim pessoas de baixa renda. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A personagem central não é herói nem vilão. Trata-se de um anti-herói, malandro, de natureza picaresca. Isto é, próximo do pícaro espanhol. Gente, o termo pícaro nasceu na Espanha, por um personagem chamado Lazarino de Tormes. O Lazarino era da cidade de Tormes. Ele é um malandro, ele é o pícaro, ok? Gente, esse segundo tópico tem muito cara de Unive. Então, o nosso personagem, ele não é nem mocinho, nem vilão. Então, ele é um anti-herói. Ele não é o herói clássico. Ele é malandro. E a sua natureza é picaresca. Ele é o pícaro. As cenas não são idealizadas, mas reais e apresentam aspectos pouco poéticos da existência. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiríssimo. As cenas não são idealizadas. Numa época em que era de bom tom falsear a realidade para embelezá-la, Manuel Antônio de Almeida pinta seus tipos sem as deformações do romantismo, ainda em moda na nossa literatura. Então, Almeida escreve uma época, escreve no romantismo, né? Na época do romantismo, mas ele mostra a realidade, sem falsear, sem maquiar a realidade. Quem gosta de maquiar a realidade é o autor romântico tradicional. O Almeida, ele foge do tradicional. Certo, moçada? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta, algum questionamento? Podemos continuar caminhando? Vamos mais. Gente, essa primeira parte ela é bem teórica. Daqui um pouquinho a Pro vai entrar no enredo. Aí que a coisa fica boa. Porque aí a coisa agita mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Continuando, olha só. Outro tópico, gente, para estar lá na prova da Unive. Olha isso aqui, que legal. A ausência de moralismo e recusa da ideia de que as ações humanas se dividem necessariamente entre boas e más. Verdadeiro ou falso? Isso acontece em Memórias de um Sargento de Milícias? A ausência de moralismo? Verdadeiro. Eu não preciso ter aquela posição maniqueísta, ou é bonzinho ou é malvado. Não. O mesmo personagem pode ser as duas coisas. Olha o próximo tópico. Troca do sentimentalismo pelo humorismo. Cuidado com essa palavra, moçada, porque é uma palavra muito forte para classificar Memórias de um Sargento de Milícias. É uma narrativa pautada pelo humor. Então eu troco o sentimentalismo pelo humor. O estilo elevado e poético pelo estilo tosco e direto, sem torneios embelezadores. Ok? Nada de estilo elevado e poético. Que estilo que é o meu? É tosco, é direto, é grosseiro. O estilo é oral e descontraído, diretamente derivado da conversa do estilo jornalístico do tempo. O Almeida não é jornalista? Então a sua forma, a sua linguagem é a linguagem jornalística. Cuidado com isso, não vive. Memórias de um Sargento de Milícias é um romance romântico que possui uma linguagem altamente jornalística. Verdadeiro, meus alunos? Verdadeiríssimo. Tranquilo até aqui? Ok? Vamos mais um pouquinho, gente? Olha só isso aqui. Eu quero mostrar um pouco mais sobre isso aqui. A técnica. Técnica do enredo e personagens. Isso aqui é a Pro quer levantar com vocês. Até aqui tá ok? Posso continuar, gente? Pode, não pode? Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, meus amores. Olha o próximo tópico. Vamos analisar se isso aqui é verdade. As Memórias de um Sargento de Milícias têm foco narrativo em terceira pessoa. Verdadeiro? Verdadeiro. É um narrador que tudo vê e tudo sabe, onisciente. O romance possui algumas propriedades de romance histórico. Se detém na captação de cenas e costumes do passado. Verdadeiro? Verdadeiro. Por que eu também trago elementos do romance histórico? Porque eu faço algumas referências a fatos históricos, a cenas históricas que ocorreram mesmo. Quando eu digo era no tempo do rei, eu estou falando de Dom João. Trata-se também de um romance de costumes, com propriedades picarescas. Olha o pícaro. Sua ação é episódica, parcelada. O que isso quer dizer? Gente, o livro não foi publicado em capítulos semanais, no folheto de jornal? Cada capítulo parece o episódio de uma novela. Cada capítulo tem começo, meio e fim. E já te deixa instigado para ler o próximo capítulo. Então ele tem a ação muito episódica, ou seja, parecendo um episódio de uma novela, começo, meio e fim. Ok? Vamos lá. Olha só. O romance picaresco, expressão derivada do termo pícaro, espécie de personagem marginal que vive ao sabor do acaso. Gente, o nosso protagonista é o Leonardinho, filho de Leonardo Pataca. Eu costumo dizer que o Leonardinho, ele é muito Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É aquele personagem arteiro, isso, Lucas, que vive onde o vento bater, ele toca. Ele não está muito preocupado com regras, com moral e bons costumes, não. Ele não é mau caráter. Ele não é aquele cara que levanta cedo e fica pensando qual golpe ele vai aplicar. Não é isso, ele não é mau caráter. Mas ele é aquele cara, gente, que se for preciso dele tapear alguém para levar vantagem, a ocasião faz o ladrão. Ok? Então ele vai deixando a vida levá-lo. Certo. Depois olha o que nós temos mais um pouquinho aqui, ó. Manuel Antônio de Almeida dá preferência ao anti-herói, que se defende das hostilidades do mundo com improviso e embustes ardis, ou seja, semelhante ao pícaro da velha tradição espanhola. Então, eu dou preferência à figura do anti-herói, isso aqui tá lembrando muito, sabe o quê? João Grilo, lá do Alto da Compadecida, que se defende das hostilidades do mundo com o quê? Com embustes e ardis, com a sua esperteza. João Grilo do Alto da Compadecida tinha isso, gente? Vocês estão lembrados? Vocês vão lembrar de uma cena do livro que foi muito fiel no filme, que é quando no julgamento
do João Grilo, ele pede ajuda à compadecida. E o argumento da Nossa Senhora é um argumento muito forte. Ela vai dizer o quê? Olha, João Grilo, ele fez coisas erradas, não porque ele é um mau caráter, mas é porque ele vive numa terra em que as políticas públicas nunca chegam. Então ele tem que usar da malandragem, da esperteza para sobreviver. Esse argumento da compadecida é muito forte, porque é muito o argumento que eu usaria com qualquer pícaro, com o Leonardinho. No caso do Leonardinho, não é que ele mora numa terra em que as políticas públicas não chegam, ele é da classe baixa. E aí ele não é chegado do serviço. Então ele é malandro, né? No caso do João Grilo, nem serviço tinha. O serviço que tinha era trabalhar na padaria, né? E vocês vão lembrar que o padeiro era um péssimo patrão. Todo mundo lembra. Bife passado na manteiga pro cachorro no livro, e no filme é cachorra, e João Grilo sem nada para comer, ok? Muito bem. Tem mais um pouquinho, olha só. Ah, gente, cuidado com esse tópico aqui. Isso cai muito em prova. Memória de um sargento de milícias, ele tem uma característica muito forte, que é a presença de personagens tipos. Pro, o que é um personagem tipo? É aquele personagem que ele não é reconhecido pelo nome. Ele é reconhecido pela profissão e pela posição social que ele tem. Então eu tenho o barbeiro, a cigana, parteiro, fidalgo, mestre de cerimônia, o padre. Eu não chamo por nome próprio. Então olha o que a Pro tem aqui. As personagens são tipos sociais, ou seja, são personagens tipos. Várias não possuem nome no livro, designam-se pela profissão ou condição social que possuem. O barbeiro, a cigana, a parteira. Isso é uma marca muito forte desse livro. A presença de personagens tipos, ok? Gente, vocês vão lembrar de uma personagem do livro, o tio é o padrinho, é o barbeiro, Lucas, isso mesmo. Tem uma personagem, a madrinha é a parteira, isso. Tem um personagem no livro que é a cigana. Tem uma outra personagem, a vizinha, essa personagem eu acho um barato. Porque ela olha pro Leonardinho pequeno e fala assim, barbeiro, você tá criando cobra pra te picar depois. Você vai ver o que esse menino vai virar. Então, gente, o Leonardinho olha pra essa vizinha e pensa assim, vizinha, o que é teu tá guardado. E ele vai se vingar dessa vizinha. Porque o Leonardinho é o seguinte, pisou no calo dele, ele vai lá e paga a pisada. Ela não tem nome. Boa, Ana, a vizinha é aquela que tá na missa, ajoelhada. Leonardinho vai entrar na frente do padre, a Pro vai mostrar essa cena para vocês depois. E ele tá carregando aquela vela enorme da igreja, cheia de cera derretida. Quando ele se aproxima da vizinha, que tá aqui do lado, de joelhos, sem querer, ele derruba essa vela, ele vira a vela. E cai toda a cera quente no cabelo dessa vizinha. Vocês vão lembrar, gente, que quando termina a missa, a vizinha vai até o padre e fala, padre, o senhor tem que dar um jeito nesse menino é o demônio, esse menino não tem salvação. E o padre vai chamar o Leonardinho para uma conversa. E é nessa conversa com o padre, gente, que o Leonardinho vai olhar para o padre e vai dizer, padre, o que é teu tá guardado. E vocês vão lembrar que ele também vai se vingar do padre. Ok, gente? Esse é o nosso Leonardinho, ok? É o caso, o padre tem um caso com a cigana. Melhor ficar caladinho, não é? Muito bem. Continuando, meus amores, olha só. Vamos lá. Quero mostrar isso aqui para vocês. Na sequência. Tem uma cena. Aqui. Isso aqui eu quero mostrar. Há no livro constantes alusões a instrumentos, danças e modinhas da época retratada. Chega mesmo a transcrever 3 trechos de modinhas populares no tempo. Uma cantada por Leonardo, durante a festa do batizado do filho, 2 outras cantadas por Vidinha, numa de suas patuscadas com os primos e amigos. Eu posso afirmar, olha o tanto que isso aqui é legal para uma prova, que em Memórias de um Sargento de Milícias, quando eu tenho trechos de músicas que existiam na época, isso dá um caráter verossímil à narrativa, verdadeiro ou falso? Eu tenho referências de músicas que existem na época. Isso dá um caráter verossímil. Para o que é verossímil? Verossímil é aquilo que é verdade. É vero, é do italiano. Inverossímil é uma inverdade. Então, cuidado, porque essa expressão é muito da literatura. Verossimilhança. É quando eu vejo num texto elementos que me remetem à realidade em que eu vivo, ao contexto que eu vivo. Então, isso é super verdadeiro, ok? O uso de trechos de músicas da época, da narrativa, um caráter verossímil. Super ok, é verdade. Tem mais, Pro? Em mais de uma passagem, fornece detalhes sobre o fado, apresentado como dança típica de Brasil. Para tudo, Pro. Olha só. O fado é uma dança portuguesa, é uma música de Portugal. A palavra fado, meus alunos, significa destino. E esse estilo musical é um estilo muito triste, lamuriante, sofrido. E aí no livro é interessante que o fado que é apresentado no livro, há momentos que eu tenho um fado mais alegre. E aí eles vão dizer que esse fado, numa pegada mais alegre, seria o fado brasileiro. Mas é bom que você saiba que essa música é de origem portuguesa. E ela tem como característica um tom de lamento, um tom triste. Mas tudo que chega no Brasil, a gente dá uma nova roupagem. Vocês viram que eu citei uma personagem chamada Vidinha? Quando a próxima semana que vem for falar do enredo, eu vou falar muito dessa personagem. Essa personagem Vidinha, gente, eu gostaria que vocês associassem ela à Rita Baiana do Cortiço.
Por isso que a música está associada a ela. Então, a Vidinha seria uma versão mais jovem da Rita Baiana. Alegria em pessoa, tudo bem? Todo mundo quer a Vidinha, mas a Vidinha só tem olhos para o Leonardinho, ok? Mas o grande amor do Leonardinho é a Vidinha? Não. Professora, a Vidinha é uma das paixões do Léo? Isso, a grande paixão dele é a Luizinha. Isso mesmo, né? Muito bem. Na sequência, olha só. Gente, isso aqui é muito legal. Lembra que a Pro acabou de falar aqui para vocês que a Luizinha é o grande amor da vida do Leonardinho? Isso aqui é o trecho, gente, em que ele se declara para a garota. Moçada, é tão tosco, tão tosco. Deixa a Pro ler para vocês. Eles são adolescentes. Ele chega para mim e fala assim: a senhora sabe uma coisa? E riu-se com uma risada forçada, pálida e tola. Luizinha não respondeu. Ele repetiu no mesmo tom. Então, a senhora sabe ou não sabe? E tornou-se a rir, do mesmo modo. Luizinha conservou-se muda. A senhora bem sabe, é porque não quer dizer. Nada de resposta. Se a senhora não ficasse zangada, eu dizia. Silêncio. Está bom, eu digo sempre, mas a senhora fica ou não fica zangada? Luizinha fez um gesto de quem estava impacientada. Pois então eu digo, a senhora não sabe. Eu lhe quero muito bem. Gente, isso é o ápice do romantismo do livro, tá bom? É a cena mais romântica do livro. A declaração de amor de Leonardinho para Luizinha. Vocês percebem, gente, que ele tá assim, olha, eu quero contar. Ah, mas eu não vou contar, não. Eu sei que a senhora quer saber, mas eu não vou contar, não. Gente, que horror. Você olhar para isso e falar assim, Pro, isso é o que tem de mais romântico. E qual a reação dessa menina ao ver essa declaração de amor? Ela vai olhar para ele e vai falar, terminou? Ela vira e vai embora. Parece que ele tem 5 anos. Ana, que ele tinha 15 para 16, rapazinho. Sério. Então, assim, a Luizinha não dá a menor moral. E a Luizinha, gente, ela vai ter que fazer uma escolha que é, de um lado, eu tenho o Leonardinho interessado nela, menor de idade, profissão vadio. Do outro lado, eu tenho um português, chamado José Manuel, que está interessado na Luizinha, e ele é um advogado. Isso. Então, de um lado, eu tenho o Leonardinho, do outro lado, eu tenho o José Manuel. Pensa, quem que vai ganhar? O José Manuel, né? Não quer dizer que é a melhor opção, mas é ele que vai ganhar essa parada no primeiro momento. Certo, moçada? Tranquilo? Mas o José, ele era ruim pra ela, não era? E isso, ele casa com a Luizinha, Ana, só por interesse. Vale lembrar que a Luizinha é órfã de pai e mãe, e ela recebeu uma herança, ela é riquíssima. O que não falta é pretendente pra Luizinha. A madrinha dela também é rica, a Dona Maria. Muito bem. Gente, estamos quase encerrando. Olha só. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Ó, mais à frente. Aqui é uma edição da editora da série Bom Livro. Eu acho que tem muito aluno que às vezes tem essa edição aqui. Ela já é volume único, né? Já está tudo aqui num volume único. Manuel Antônio faz questão de manter o equilíbrio emocional, primando pela clareza e ridicularizando todo e qualquer transbordamento emotivo em suas personagens. Então, tudo que eu coloco como transbordamento emotivo, eu vou ridicularizar. Foi isso que ele fez. E agora, a prova vai terminar nesse momento. Nós vamos começar oficialmente o enredo. E como eu havia dito para vocês na semana passada, começou uma história de amor com uma pisadela e um beliscão, não é isso? E nós temos a mãe de Leonardinho, Maria da Hortaliça, o pai de Leonardinho, Leonardo Pataca. São portugueses, vieram tentar a vida no Brasil e se conheceram no navio. Quando chegaram no Brasil, que desce do navio, a Maria já começa a sentir certos enjoos. Então, esse trecho que eu separei aqui para vocês, ele cai muito em prova. Olha isso aqui, galera. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enjoos. Foram os dois morar juntos. E daí um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprimento, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas, sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo que temos dito, o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Meus alunos, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Que herói é esse que é descrito? Guloso, chorão, não é, gente? Pelo amor de Deus. Segundo, que menino é esse de 7 meses que nasce com 3 palmos, gordo, né? Guloso desse jeito? Que menino é esse de 7 meses, prematuro? É aí que o leitor fala, opa, então creio que Dona Maria da Hortaliça já estava ligeiramente grávida quando entrou no navio. Mas é aquilo que eu falo, meus alunos, pai é quem cria, ok? Então, a partir da aula da semana que vem, não perde, porque nós vamos entrar no enredo. Essa parte geral já foi, e agora é a história. Tranquilo? Meus alunos, valeu a pena? Fiquem com Deus. Obrigado, Lucas, Ludmila. Muito boa noite, bom final de semana para vocês, viu? Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem. Tchau, Ana. Fica com Deus. Boa noite, Marielle, Daniel, Alana, Mariana. Fiquem com Deus. Kézia, Rafaela, como vocês estão? Gustavo, firme e forte. Ludmila, Diendre, Camila, Júlia, Sara. Que beleza, gente. Já tá todo mundo por aqui. Boa noite, né, Daniel? É verdade.
Eu não sei vocês, gente, mas que começou um ventão daqueles, assim, bem forte, por sinal, ó. Sejam bem-vindos, boa tarde, vamos começar aí mais uma aula, mais um encontro, né, Tamires? Aqui tá, aí tá friozinho, Diendre? Pois é, aqui começou uma ventania. Então, olha só, meus amores, refrescando a nossa memória, no nosso último encontro, na parte de escolas literárias, nós estávamos revisando humanismo, não é isso, gente? Foi quando a Pro foi falar que o humanismo era um período de transição. Então, eu vou amarrar aquela parte de humanismo, finalizar, para fazermos o classicismo, e aí a gente encerra essa parte de portuguesa, e já vai para a brasileira, que aí o ritmo é outro. Essa parte de portuguesa, ela demanda mesmo esse tempinho maior. Mas quando chegarmos no quinhentismo, aí fica tudo bem mais tranquilo, ok? Então vamos lá, a Pro vai compartilhar com vocês o material. Esse material eu vou pedir para a Carol compartilhar com vocês também. Esse do humanismo, tá bom? Trovadorismo, humanismo. Eu não sei se eu já enviei para ela. Se eu não enviei, gente, eu vou pedir ela para compartilhar com vocês. Certinho? A Pro já abriu o compartilhamento. Isso. E o que a Pro quer é o material de humanismo. Então, esse material, gente, do humanismo, vai estar por aqui, só um instantinho. Deixa eu verificar aqui. Abriu. Vamos lá. Aqui. Deixa eu puxar ele por aqui, gente. Eu puxei foi o quinhentismo e não o trovadorismo. Então, só um momentinho, que Pro para a apresentação e pega ele por aqui com vocês. Tudo bem? Enquanto isso, gente, eu quero comentar, já vou comentando algumas coisas com vocês sobre aquilo que nós estávamos falando. Eu havia dito a vocês que o humanismo não é uma escola literária, é um período de transição. E é muito importante que o aluno tenha isso em mente. Transição do que para quê, professora? Transição do trovadorismo para o classicismo, transição da Idade Média para o Renascimento. E sempre que falarmos que é um período de transição, isso quer dizer, moçada, que eu vou receber influência tanto do passado, que é essa influência medieval, quanto do futuro que já está batendo na porta. Então, o período de transição, ele tem um pezinho em cada lado, certo? Vocês também estudam na literatura um outro período de transição conhecido como pré-modernismo. Então, o pré-modernismo ele vai fazer aquela ponte do final do século XIX, certo, gente? Com o modernismo de 22, que já estava batendo na porta, ok? Então, a Pro vai agora compartilhar, a Pro já organizou. Deixa eu só verificar aqui o chat. Aqui, ó. Ah, não, é porque eu parei o compartilhamento. Agora foi. Agora que vai mesmo, viu, gente? E aí eu vou enviar esse material para a Carol, para vocês, tudo bem? Isso, Maria Clara, minha querida. Eu já vai colocar aqui no ponto e eu quero enviar para a Carol. Aí hoje eu já vou fazer o seguinte, eu já vou postar trovadorismo e classicismo para vocês, certo? Já abri o compartilhamento, já estamos compartilhando, e a Pro já vai abrir aqui o PowerPoint. Eu lembro que na nossa última aula, eu até mostrei uma imagem do homem vitruviano para vocês. Vocês vão lembrar dessa imagem. A Pro colocou ela para vocês. Ó, vamos ver se vai dar certo, bonitinho. Aqui está a nossa imagem aqui que a Pro quer conversar com vocês. Então, compartilhando essa imagem. Deixa eu só verificar se tá tudo ok, se vocês estão vendo. Tá certinho, gente? Conseguem ver? Conseguem. Deu para perceber aqui que tá ok. Então, vamos lá. Gente, a Pro terminou a aula passada mostrando isso aqui. E eu pedindo para vocês terem atenção neste momento aqui, quando eu digo podemos destacar sobre o humanismo, que a visão teocêntrica, tão importante na Idade Média, tão forte, ao termo que a Pro está usando, começa a ficar antropocêntrica. Isso é muito importante. Começa. Quando a Pro falou de trovadorismo com vocês, eu dizia para vocês o seguinte: o trovadorismo é uma escola literária, um movimento literário que se manifestou através de cantigas. E é muito comum o aluno falar, beleza, e o humanismo, ele se manifesta através de quê? É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Através de 3 modalidades: poesia, prosa e teatro. É importante você perceber que nós saímos do campo da oralidade, viu, gente? Aquele campo da oralidade tão importante do trovadorismo, né? As cantigas eram transmitidas através da oralidade, e agora nós estamos no campo da escrita, meus alunos. Isso é muito importante, essa mudança. Quando eu coloco poesia palaciana, gente, eu quero que vocês pensem nessa figura aqui. Olha só. Poesia palaciana. Existe um nome que deve vir à cabeça de vocês. É esse cidadão aqui, Garcia Rezende. Pro, qual a importância desse Garcia Rezende? E me explique o que é essa poesia palaciana. Então vamos trocar uma ideia, gente? A Pro só vai aumentar aqui um pouquinho a temperatura, porque o ar-condicionado esfriou. Então vamos lá. Gente, poesia para nobres, a Rafaela pergunta. Perfeito, Rafaela, você já está no caminho certinho. Primeiro, esses poetas estavam no ambiente do palácio. Isso, Rafaela. Eles estão no ambiente do palácio. E o que o Garcia Rezende fez? Ele é um poeta. Qual a sua grande contribuição?
Sabe as cantigas que antes eram transmitidas pela oralidade? Vocês vão lembrar das cantigas de amor, que o ambiente era o palácio. Estão lembrados, dá para eu falar? Qual é a contribuição do Garcia Rezende? Ele pega aquela cantiga que estava no âmbito da oralidade e ele escreve, ele coloca no papel, ele registra. Então ela vai para o campo da escrita. Então quando Garcia Rezende fez isso, uma coisa importante aconteceu. A poesia se separou da música. Porque qual era a definição de cantiga? Poesia cantada, poesia acompanhada de instrumento musical. Agora não, agora eu tenho poema unidade física escrito. Ok, moçada? Qual é a coletânea que eu dou o nome, né, de cantigas? Que nome eu dou para uma coletânea de cantigas? Cancioneiro. É por isso que Garcia Rezende, um grande nome da poesia portuguesa, vai copiar, registrar essas cantigas, e esse livro vai ser chamado de Cancioneiro, porque é uma coletânea de cantigas que foram separadas do instrumento musical. Tudo bem, moçada? Isso é a poesia palaciana. Então eu tenho esse ambiente do palácio, quem vai ter acesso são os nobres, porque agora eu já tenho um número maior de pessoas que sabem ler e escrever, mas isso ainda está muito restrito à nobreza, não ao povão que está lá na vila, certo? Prof, eram as mulheres nobres ou as mulheres burguesas que eram ociosas ao ponto de terem uma literatura direcionada para eles passarem o tempo? As mulheres nobres, porque o que acontece? Aqui a gente nem está falando ainda na burguesia, propriamente dita, né, Rafaela? Esse termo vai vir daqui um pouquinho, mas são essas mulheres nobres ociosas que vão ter acesso, e isso um número muito restrito. Ainda se tiver que dar preferência para alguém que saiba ler e escrever, serão os homens. Eu lembro, gente, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que é neste período do humanismo que vão surgir as primeiras universidades do mundo ocidental. Lembra da Pro comentar isso com vocês? Estão lembrados? Beleza, e eu comentava com vocês que a primeira universidade do mundo ocidental era a Universidade de Bolonha, frequentada por Dante Alighieri, Nicolau Copérnico. Tá vendo? Quem está tendo acesso ao conhecimento ainda? Mulher aqui, gente, é gato pingadíssimo. Eu ainda tenho esse acesso a homens, poucos e homens, ok? Então, eu tenho poesia, eu tenho a crônica histórica, ou crônica historiográfica. Gente, aqui o nome do cidadão ficou, ele caiu, e a Pro não conseguiu subir ainda. Mas o cidadão é Fernão Lopes. Quando você pensar em crônica histórica ou crônica historiográfica, é o Fernão Lopes o grande nome. Pro, o que ele é? Ele é o jornalista do seu tempo. Ó, incumbido de escrever relatos sobre os acontecimentos de diversos períodos históricos, que nós vamos chamar de crônicas. Não é à toa que no descobrimento do Brasil, nós temos um cronista muito famoso, que é o Pero Vaz de Caminha, certo? Então, quando o Caminha escreve, gente, o papel do Caminha na embarcação seria o papel de um jornalista. Ele, o Fernão Lopes, foi o pioneiro a consultar várias versões do mesmo fato. Isso não é o trabalho do jornalista? Eu tenho um fato, eu consulto várias versões para escrever sobre esse fato. E detalhe, gente, a crônica do Fernão Lopes não ficava só elogiando reis, não. Ele também descrevia a corte, a vida nas aldeias, as festas populares, as guerras, as rebeliões. Então, literalmente, o Fernão Lopes fazia o trabalho de um jornalista. Isso é a crônica histórica. É eu registrar, no texto em prosa, fatos históricos do meu tempo. Ok? Repito, a crônica histórica é registrar fatos históricos do meu tempo. Qual o grande nome? Fernão Lopes. Qual o grande nome da poesia palaciana? Garcia Rezende. E a grande contribuição do Garcia Rezende? Ele escreveu a obra O Cancioneiro Geral, que é uma coletânea de cantigas. Ok, meus alunos, até aqui tá tudo certo? Podemos ir para o carro-chefe do humanismo, para aquele que despenca em vestibular, que é o Gil Vicente? Podemos? Dá um ok para a Pro aqui. Sim, Sara? Beleza, então ok, Camila, Késia, perfeito. Agora, gente, nós vamos falar do Bam, daquele que é o cara do humanismo, que é o Gil Vicente. Gente, se eu tenho 3 formas de manifestar a literatura do humanismo: poesia, crônica e teatro, sem sombra de dúvidas, dessas 3 modalidades, o teatro vai ser a mais popular. Porque vocês estão lembrados que nem todos sabem ler e escrever, nem todos têm acesso à escrita. Mas se eu vou a uma peça, gente, eu consigo entender a história, do início ao fim. Essa peça, ela está sendo apresentada na mesma língua que eu tenho, é português. E vamos pensar, você quando está treinando o seu inglês ou outro idioma, você assiste o filme em outro idioma sem legenda. Mesmo que você nem entenda o inglês, você está vendo as cenas, você tem ideia do que está acontecendo. Você tem ideia que a personagem está feliz, que uma brigou com a outra, que uma cometeu o assassinato. Você está vendo, você não está lendo, entendendo os diálogos, mas você está assistindo ao filme. E aqui, eu estou falando de um teatro na minha língua. Então isso é muito popular. O que vestibulando tem que lembrar? O Gil Vicente, gente, ele se destaca ao escrever uma trilogia das barcas. Cuidado com esse prova. Trilogia, Pro? Sim, ele escreveu O Alto da Barca do Inferno, ele escreveu, gente, O Alto da Barca do Purgatório, e ele escreveu O Alto da Barca do Céu. 3 altos. Professora, relembra para mim, qual é a definição de alto? Peça religiosa com fundo moralizante. Por isso que sempre vem na cabeça de vocês o Alto da Compadecida. Eu posso dizer que o João Grilo do início não é o mesmo do final. Ele passa por um processo de moralização. Ok? Tranquilo até aqui? O que eu quero que vocês fiquem atentos? Dessas 3 peças,
a que mais se popularizou foi o Alto da Barca do Inferno. E aqui eu dou uma paradinha, porque é muito comum um aluno perguntar, ué, por que o Alto da Barca do Inferno ficou tão famoso assim, pro? Porque, moçada, o inferno era um lugar muito falado e temido na Idade Média. Todo mundo ia para o inferno, né, gente? Vamos combinar? Se você pensar nos pecados capitais, o inferno aqui tá lotado, gente, tá lotado. Eu brinco muito com os alunos, esse é o Leandro Carnal que fala, né? O inferno nunca teve tão vazio quanto nos dias atuais. Tá vazio, gente. E o aluno sempre me fala, como assim, pro? O povo tá maluco, como, né? O povo é mau. Gente, é porque o homem contemporâneo, ele aprendeu a terceirizar a sua culpa. A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Se eu agi assim, se eu falei assim, se eu me comportei assim, é culpa do outro. A partir do momento que eu estou terceirizando a culpa, eu estou esvaziando o inferno. Porque já pensou? Cada um terceirizando a sua culpa, só tem anjinho sobre a terra, né, gente? Deus tá vendo. Ok, moçada? Aqui o inferno é babadeiro, certo? Por falar em inferno, eu gostaria que vocês se lembrassem de um autor importantíssimo chamado Dante Alighieri, que se destacou pela Divina Comédia, ok? O Dante Alighieri vai ser o grande nome do humanismo italiano. E o Gil Vicente será o grande nome do humanismo português. E a questão é que a nossa literatura brasileira ela vai ser pautada na literatura portuguesa, né, gente? Principalmente no período colonial. Passou o período colonial, 1822, somos um país independente. Qual a próxima escola literária? Romantismo, que começa em 1836. Aí, meus alunos, deixamos de olhar Portugal e fomos olhar a França. É a França que vai ditar as regras da literatura do século XIX no Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Ok, tranquilo até aqui. Nesse material que eu vou encaminhar para vocês, eu não sei se eu encaminhei, vocês depois vão dar uma olhada, porque olha o que a Pro fez. Eu coloquei cada alminha que foi para o inferno e por que foi para o inferno, certo? A Pro não vai passar por todas elas por questão mesmo do tempo do conteúdo, mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Quem escapou do inferno foram essas duas figurinhas. O parvo, que é o bobo, e eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e lembrassem da figura do João Grilo, gente. Ele é o camponês idiota, explorado, salvo por sua falta de malícia. Como o João Grilo é brasileiro, malícia ele tem, né? Veste a roupa típica da sua classe, caracteriza-se pela inocência, seu erro não foi consciente. Eu até errei, mas não é porque eu sou um mau caráter em essência. E aqui do outro lado, eu tenho 4 cavaleiros templários, que são considerados o quê, gente? Mártire, porque morreram lutando em defesa da fé cristã. Apenas esses vão para o céu. Os demais aqui atrás, gente, olha só, o corregedor e o procurador, é o advogado e o juiz, corrupção na justiça. O enforcado, gente, é aquele que vai cometer crimes, e aí ele acredita que se na hora da morte eu me arrepender dos meus pecados, eu vou ser salvo. Só que ele só arrependeu da boca para fora, gente, não foi nada salvo. Depois, o judeu, que vem com o bode, a alcoviteira, que é a cafetina, né? O sapateiro, gente, ele jura que ele vai se salvar, porque ele vai sempre à igreja todo domingo. E ali ele descobriu que não basta bater ponto na igreja, viu, gente? Se na prática eu não professo a minha fé, não coloco ela em prática. E o padre? O padre chega acompanhado da amante. E quer ir pro céu? E quer ir pro céu. Porque o argumento dele é que ele trabalhou para a igreja. Aí ele descobre que não é bem assim, ok? E aí nós temos o fidalgo, que é o nobre. Ele é tão cara de pau, gente, que ele chega acompanhado de um empregado, carregando o trono dele. Ele representa a tironia. E o agiota? O agiota quer comprar um lugarzinho no céu à vista, passar o pix ali na hora, viu, moçada? E aí o agiota também vai para o inferno, ok? Essa obra é a obra que melhor representa o humanismo. Tranquilo, gente? Professora, só uma dúvida. Ele era de uma época, mas as obras dele eram de outra. Ou ele retratava a vida atual? Como assim, Pedro? Conta pra Pro, como assim? Ele era de uma outra época? O Gil Vicente. Ah, sim. O que que acontece? Boa pergunta. Como ele está no período de transição, então existem críticos que afirmam, colocam o Gil Vicente lá no Renascimento. Porque ele está na transição, ele está na divisão, né? Se você pensar, o Gil Vicente ele vai nascer em 1465. E ele vai morrer em 1536, né? Então, ele está bem nesse período de transição, ok? É por isso que nós temos, às vezes, críticos que colocam ele no humanismo e outros que já colocam ele sozinho no Renascimento. Eu prefiro colocá-lo como transição mesmo, né? E vamos combinar? É muito comum, Pedro, os alunos questionarem isso aqui. Professora, mas como esse cara, naquela época, fala essas coisas e se mantém vivo? Não é? A igreja tinha que perseguir esse cara, a cabecinha dele tinha que ter rolado, né, Pedro? Gente, cuidado, que isso que a Pro vai falar agora cai muito em prova. Qual o argumento do Gil Vicente para manter a cabecinha dele no pescoço? Ele vai dizer o seguinte: eu, Gil Vicente, eu não faço crítica à Igreja Católica. Por quê? Porque eu sou católico, amigo, vou à missa, viu, gente? Ele vai dizer isso aqui. Então, eu não faço crítica à igreja, mas eu faço crítica aos homens que compõem a Igreja Católica. Então, esse papinho dele faz a gente pensar numa coisa, né, Pedro? Se eu não critico a instituição, e sim os homens, a gente não pode esquecer que a instituição é feita de homens, certo? O Gil Vicente, perfeito, o Gil Vicente, ele foi fortemente influenciado pelo Dante, que é bem anterior. O Dante está no século XIII para o século XIV, o Dante vai morrer em 1321, isso é século XIV.
O Dante veio antes, mas ele foi fortemente influenciado por Dante Alighieri, ok? Vamos esticar o pezinho e colocar o pezinho de vez no classicismo? Bora lá, meus alunos? Agora a Pro vai compartilhar com vocês o material de classicismo. Então, são esses dois materiais, trovadorismo e classicismo, que a Pro precisa enviar para vocês. É um material longo, então eu vou pegando aquilo que mais importa para a gente nesse momento, certo? Ó, eu começo falando de classicismo, gente, mostrando o contexto histórico. E o contexto histórico é muito interessante para você compreender o classicismo. Primeira coisa, Pro, o nome já diz, classicismo, me remete à ideia de clássico. Então eu tenho que lembrar que o classicismo é uma volta aos clássicos. É por isso, gente, que eu gosto muito dessa imagem aqui, ó. Essa imagem que eu tô mostrando para vocês. Ó, essa imagem aqui, ela foi pintada aqui em 1939, mas ela representa bem o classicismo, ó, que está na Europa no século XV e XVI. Mas olha o que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Classicismo, a arte da literatura renascentista. Pro, então eu posso anotar no meu caderno que o classicismo é a literatura do Renascimento? Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. O classicismo é a literatura do Renascimento, ok? Estamos no século XV, século XVI, certinho? E o que a Pro quer mostrar para vocês é isso aqui, é o contexto histórico. O primeiro ponto que eu ressalto, se você pensar século XV e XVI, crise na igreja. Reforma protestante, gente. Quando você pensa em Lutero, vocês vão pensar das 95 teses. Lutero vai mostrar aquilo que estava acontecendo na igreja e a igreja fingia que não via. Não é isso, gente? Ele vai trazer à tona tudo aquilo que ele questiona. E vamos combinar que ele fez algo que a igreja sentiu pra caramba? A tradução da Bíblia para o alemão. Se a Bíblia está só no latim, ela está muito restrita ao clero. A partir do momento que eu vou traduzir ela para o alemão, eu estou dando outro que sabe ler e escrever em alemão a possibilidade de ler e interpretar. Porque aí, gente, eu quero que vocês pensem lá na aula de filosofia de vocês, quando vocês estudam Foucault, o Foucault vai dizer que o saber é poder. O saber é poder. Quando eu tenho consciência do que se trata, então, isso me dá poder, é o poder de interpretação, certo? Humanismo, olha só isso aqui. A religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com ele mesmo, valorizando a sua vida na Terra. Lembra que o humanismo é um período de transição? Olha aqui um pensamento bem do humanismo. Tanto é, gente, que o homem do Renascimento não rompeu com a igreja, porque ele vai trabalhar para a igreja. Se a gente pensar em Michelangelo, se você pensar em Leonardo da Vinci, não é? Então aqui é importante porque é o momento em que eu passo a evidenciar o homem. A religião não deixou de ser importante, mas eu passo a evidenciar o homem. Quando a Pro toca nesse ponto, é o momento que eu mostro essa imagem para vocês, ó. E aí eu chamo muita atenção de vocês para analisar essa imagem comigo aqui. Vamos dar uma olhada, gente, nessa imagem? Podemos? Olha só. Vocês vão ver que de um lado eu tenho uma Nossa Senhora medieval. Do outro lado, eu tenho uma Nossa Senhora renascentista, que é a Pietà de Michelangelo, certo? A Pro vai aumentar e nós vamos falar dessas duas imagens. Então vamos lá, olha só. Quando você vê essa Nossa Senhora medieval, o que você percebe? Do corpo dela, o que está exposto? Ó, está exposto as mãozinhas, um pouco do pescoço e o rosto dela. Muito bem. Percebe que a roupa dela é de cores fortes, né? Cores vibrantes. E aqui eu tenho duas figuras de santos. Se você pensar na figura de Santo Antônio, São Francisco, são santos. E você vai perceber que ela está acima dos santos. Ela está acima dos homens. E ela tem uma coroa. E o menino Jesus brincando, uma criancinha, também com uma coroa. Isso deixa bem claro a importância dela e o papel dela na Idade Média. Ela é uma rainha, não é? Regina, muito bem. Do outro lado, eu tenho a Pietà de Michelangelo com seu filho morto. O que é a Pietà? É Nossa Senhora da Piedade. E meus alunos, vamos combinar? É a cena mais dolorosa que se pode pensar. Uma mãe com um filho morto nos braços. Eu sempre digo isso em sala de aula. Quando uma mulher perde o marido, ela é viúva, o marido perde a esposa, é viúvo, o filho perde pai e mãe e fica órfão. E eu pergunto para vocês, qual o nome que se dá quando uma mãe perde um filho? Um pai perde um filho. Que nome eu dou? Não tem nome. É uma coisa que não conseguiu ser nomeada. Porque não é assim que é para acontecer. Não é a ordem natural das coisas. Só que eu quero que vocês observem que toda essa imagem é feita, esculpida no mármore. O filho está muito magro. Não é isso, gente? Olha só. Olha os ossos aqui evidenciados. O filho está morto, Pro. Vocês percebem que o que dá para ver dela também é o rostinho, o pescoço e mãos de fora. Mas a roupa dela nos seios, ela representa volume. O volume dos seios. Isso aqui é mãe, é mater, é maternidade, por conta da amamentação. Gente, em qual dessas duas imagens a figura humana foi evidenciada? Sem sombra de dúvidas, no Renascimento. Essa mãe é tão humana que ela está sentada, ela não está acima dos homens, ela não está flutuando. Ficou clara essa ideia, gente? Dá um ok para Pro. Ficou? Ok? Muito bem, então deu para entender por que que o humano é evidenciado. Perfeito. Aí eu vou voltar na parte do contexto histórico que nós estávamos falando, e depois nós vamos ver outras imagens também. Olha só. O antropocentrismo, o homem passa a ser evidenciado, não mais Deus.
Depois, gente, estamos num período de grandes navegações, de expansão marítima, não é, gente? Se você pensar, olha, Portugal vai ser uma potência, não é? Então, é pleno período de expansão marítima, século XV e XVI. Mercantilismo, crescimento do comércio entre as cidades. Gente, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. É muito comum o aluno pensar assim, massa, eu estou estudando classicismo, que está lá em Portugal, e o grande nome do classicismo, nós vamos falar dele daqui um pouquinho, é Camões, Luís Vaz de Camões. Pro, tem outro autor importante desse período, que não é português, mas que vale a pena eu saber de que período ele é? Tem. É um cidadão que está escrevendo teatro lá na Inglaterra, e nós chamamos de teatro elisabetano. É um cidadão chamado William Shakespeare. Meus queridos, Shakespeare faz parte do classicismo, só que é o classicismo inglês, e nós estamos estudando o classicismo português. É muito comum quando eu falo isso em sala de aula, o menino fala assim, ué, eu achei que Shakespeare era do romantismo, porque na hora vem na sua cabeça Romeu e Julieta, sem sombra de dúvidas. Mas lembrem-se, gente, que ele é do classicismo e que o romantismo recupera Shakespeare e populariza Shakespeare, ok? Então, ele passa a ter a dimensão que ele tem pós-movimento romântico, certo? Invenção da imprensa. Por que vai ser importante a invenção da imprensa? Ora, ela vai divulgar textos de autores greco-latinos, ou seja, a imprensa passa a divulgar a cultura clássica. Se eu estou estudando classicismo, é a valorização, é a retomada da cultura clássica, ok? Vamos mais um pouquinho? Olha o que nós temos. Gente, cola que é sucesso, que essa parte é muito importante. Aqui nós vamos ver as principais características do movimento. São aquelas características que são item de prova, que quando cai classicismo, cai em prova. A primeira característica, a Pro colocou aqui, ó, resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, ok? Vamos pensar? Olha só, valorização da cultura greco-romana. Se eu valorizo a cultura greco-romana, olha o que eu vou retomar. A mitologia para tudo. É nessa hora que, em sala de aula, o aluno faz a seguinte pergunta. Pro, como assim mitologia? Se é o homem do Renascimento? Se o Renascimento é conhecido por ser racional ao extremo? Como assim, não é? Gente, o homem do Renascimento continua racional. Isso é fato. Quando ele retoma a cultura greco-romana, não quer dizer que ele vai acreditar no mito. Não. Eu estou dizendo que ele está valorizando uma cultura que, em determinado momento, acreditou no mito. Não é que eu estou professando o discurso mitológico. Não. Eu estou valorizando elementos da cultura greco-latina. Tanto valorizando o mito, como também você vai pensar o uso da razão. O Renascimento vai ser pautado no racionalismo. Tá claro? Essa ideia ficou clara, gente? Prof, repete. Depois, pessoas importantes do movimento. Duas pessoas importantes do movimento. Repito. Sara, no classicismo português, é Camões, ok? Portugal. Na Inglaterra, é Shakespeare. Então, o que a Pro quer que vocês saibam é que Shakespeare e Camões são contemporâneos, são da mesma época do período do classicismo. Dá para confundir, né, prof? Se era Renascimento e estava no auge da Reforma, como iria retomar a mitologia pagã? Muito bem. Olha só, Pedro, eu sou Renascimento. Reforma protestante bombando, não é? Como assim? Como que essa arte vai fazer isso? Ora, é uma arte que passa a valorizar o clássico. Olhando para o clássico, eu vejo o momento que o clássico responde um mundo pelo mito, eu vejo o momento que o clássico responde um mundo pela razão. E aí, meu querido, o que acontece? Olha a jogada desses artistas. Quando você vê, por exemplo, eu vou mostrar essa imagem para você, Pedro, para vocês, vai ficar bem claro. Ó, olha essa imagem aqui. A criação de Adão. Gente, qual é o conceito de beleza para o grego? Beleza é a harmonia perfeita das formas, certo? Traduzindo, se é bonito, é para se mostrar. Por isso que o grego não tem problema com a nudez, ok? Só que se você perceber aqui, a representação de Deus, gente, olha a forma física de Deus. Todo mundo tá no CrossFit. Eu quero que você perceba isso aqui, o rosto dele. Esse rosto lembra muito o quê? Zeus. Então, quando eu trago elementos da cultura pagã, não é que eu estou colocando Zeus como grande personagem. É Deus. É Adão. Mas olha o quanto eu estou bebendo na fonte da cultura clássica. Tá vendo isso, meu querido? Deu para entender essa ideia, Pedro? Zeus, não é? Deu para entender? Então, não é que eu estou falando, olha, Papa, isso aqui está pintado no teto da Capela Sistina. Olha lá, Zeus. Não, é Deus. Tem uma fonte, gente, que eu quero mostrar para vocês. Deixa só aproparar a apresentação, que eu vou buscar essa fonte por aqui. É uma representação muito de Zeus, né? Mas está dentro de uma igreja lá de Roma. Então, vai colocar aqui, ó. Fonte, veja. Vamos lá. Deixa eu ver se a Pro acha. Achei. Aqui, imagens, eu vou selecionar a imagem, eu já deixo ela no ponto para vocês. Peraí, só um momentinho. Vamos lá.
Depois, quem tiver interesse, dê uma olhada, gente, na vida e obra, né, do Michelangelo. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso. A imagem vai sair retorcida, porque eu não tô com o nome da fonte, galera. Por isso que a imagem sai um pouco retorcida, não deu para eu procurar ela certinha. Mas dá para você perceber, eu vou mostrar isso para vocês, que lembra muito Zeus, tá? Depois eu vou achar essa imagem melhor para vocês, e eu quero mostrá-la para vocês. É porque ela tá pequena, aqui. Aqui, gente. Tá vendo? Isso é uma fonte que tá dentro de uma igreja em Roma. E aí você olha aqui, nossa, professora, aqui parece, tem hora que são 3 imagens, né? 3 representações, e ligada à água. Então aqui lembra também Poseidon, a outra lembra Zeus, tá vendo? Mas é a manifestação do divino. É a grande jogada desses artistas. Tudo bem? A Pro vai pegar o nome dela depois direitinho para eu passar para vocês. Combinado? Ok? Já estamos quase encerrando essa parte para mergulharmos em Memórias de um Sargento de Milícias. A Pro está terminando, só falta eu mostrar mais uma parte para vocês. Ora, quando nós estávamos nessa imagem, já que estamos aqui, vamos encerrar com essa parte aqui. Vocês percebem, gente, que Deus, ele se esforça muito para tocar no homem. E parece que o homem não está muito aí, não é? Fofoca literária. A primeira versão da pintura, gente, os dedos se tocavam. O Papa da época não aceitou. Onde já se viu o homem tocar em Deus, ele não suportaria. Aí o que que Michelangelo faz? Volta para a imagem e cai o dedinho. E muda o dedinho que estava encostando. Então ele teve que mudar. Segunda coisa, isso aqui atrás é muito visto como cérebro cortado. E esses anjos e querubins seriam o cerebelo. E Deus aqui. Então, a imagem não é a criação de Adão? Então vem a pergunta. Foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Será que Deus não estaria só aqui, no cérebro do homem? Esse é o grande questionamento dessa imagem. Ok? Tranquilo? E para encerrar essa parte, a Pro quer mostrar essa outra imagem aqui, famosíssima, importantíssima, que é o Davi de Michelangelo. Vocês vão lembrar da história do Davi, é bíblico. Davi enfrenta Golias. Gente, com a pedra e o estilingue. O que, que tem aqui na mão do Davi? O estilingue. E nessa mão? A pedra. E eu tenho a nudez, completa nudez. Olha o tamanho dessa imagem comparado às pessoas em pé observando essa imagem. Gente, essa imagem está em Florença, na Galeria de Belas Artes de Florença. Eu costumo falar que é uma galeria que só existe praticamente para essa imagem, toda esculpida no mármore. Aqui atrás, galera, é um banco arredondado que você pode sentar e ficar analisando a imagem de costas. Impressionante a riqueza de detalhes, a musculatura. Gente, quando você está de pertinho, que você olha aqui, as veias do pé são azuladas. Ele conseguiu fazer o azulado nas veias do pé. O peito, gente, olha só. Você fica olhando, parece que a qualquer momento ele vai respirar. Isso é o Renascimento. Então não tem problema nenhum com a nudez. Eu volto à cultura greco-romana, ao conceito de belo dos gregos. Até aqui tá ok? Podemos caminhar mais um pouquinho, gente? Vamos lá? Vamos agora. Eu não consigo imaginar alguém fazendo isso. A Sara falou. Sara, é perfeito demais, não é? A Pro vai comentar uma coisa com vocês. Tem lá na Itália um mosteiro, ele fica no interior da Itália. Esse mosteiro é considerado o maior mosteiro da Europa. O pátio lá é tão grande, gente, que Napoleão, quando esteve lá, usou o pátio desse mosteiro para suas tropas descansarem, né? E aí o que que acontece? Hoje, esse mosteiro, ele é aberto para visitação, né? Então você pode visitar. E é um mosteiro, gente, de monges capuchinos. E os monges capuchinos, eles fazem voto de silêncio. Então, quando você vai visitar, eles avisam, ó, fazem silêncio, sejam respeitosos, porque aqui ainda moram religiosos, eles vivem lá, né? Então, por favor, comportem-se. E aí, gente, você vai andando, vai conhecendo, e o finalzinho, né? Quando você já, de Pádua, isso, Patrícia, isso mesmo. E no finalzinho, o santo padroeiro deles é Santo André. E aí, o monge, que é o guia turístico, ele vira e conta uma história assim pro turista, ó, que certa vez foi um turista lá, e ficou olhando a imagem de Santo André, e o Santo André, gente, aquela imagem foi feita no período do Renascimento. E aí diz que o turista ficou tão impactado com a imagem, ele virou e falou assim, meu Deus, só falta falar. E aí, gente, a resposta do monge foi perfeita, né? Ele vai dizer assim, é por isso que ele é perfeito, porque ele não fala. Olha que interessante. Eles não fazem voto de silêncio, não é? Então ele diz, meu Deus, só falta falar, né? E aí ele fala, não, é por isso que ele é perfeito. Padula, isso mesmo, né? É fantástico. Depois, quem tiver interesse, dá uma olhada, certo? É considerado o maior museu da Itália, ok? Alguns falam da Europa, né? Então tem uma briga com um mosteiro na Turquia também, enfim. Tranquilo? Vamos caminhar, então? Então, agora, meus alunos, encerra essa parte e nós vamos para o enredo. Hoje, a nossa aula de Memórias de um Sargento vai ser muito importante, porque é a aula de enredo, da historinha mesmo, sequência de fatos. Na Bulgária também tem um
que gera controvérsia, qual é o maior? Então é isso, Patrícia, é Bulgária. A Pro tá com Turquia na cabeça. Bulgária, isso mesmo. Muito bem, minha aluna. Pro tá orgulhosa desses alunos. Vamos lá? Vamos, então, agora compartilhar o material de memórias de um sargento de milícias. A Pro já vai colocar ele aqui no ponto, para a gente começar o compartilhamento. Ó, vamos lá. Tá aqui. Isso, já coloco no ponto. Volto aqui e começo o compartilhamento da tela inteira. Fechou, meus alunos. Mão na massa, porque hoje é aula de medo. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro esse livro, né? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, já está compartilhando, e a Pro já vai colocar com vocês direitinho onde paramos. Eu lembro direitinho o que eu li, a última coisa que eu li no finalzinho da nossa aula. Então, vamos lá. Aqui. Aqui, Memórias de um Sargento de Milícias. A parte do enredo é essa parte aqui. Ó. Esse material eu já enviei, né? Esse aqui vocês já receberam. Muito bem. Aqui. Enredo. Paramos aqui. O nascimento do Leonardinho, não foi isso, gente? Eu lembro que eu comentava com vocês, né? Como pode o herói da nossa história ser guloso, chorão, né? É um bebê que nasceu gordinho, rechonchudo, grande, mas ele é de 7 meses. E aí nós até brincávamos no finalzinho da aula, né? Com a ideia de que pai é quem cria, né, gente? Então, por via das dúvidas, Pataca é o pai, certo? Então a Pro agora já vai caminhar para o enredo. Então vamos lá. Gente, depois que o Pataca chega no Rio de Janeiro, ele se estabelece. E ele vai conseguir um emprego muito bom, um emprego de meirinho, que é oficial de justiça. Já tem 7 anos que eles chegaram no Rio de Janeiro. E aí, quando o Pataca sai para trabalhar, sempre acontece de alguém, um vizinho ou outro, falar que um homem foi lá na casa dele, de certo, para procurá-lo, claro. Mas o Pataca pensa, ué, mas como assim, gente, me procurar, sendo que sabe que eu trabalho? Certo dia, Pataca resolveu chegar mais cedo para fazer uma surpresa. E o problema de quem gosta de fazer surpresa é sair surpreendido. Ok, gente? Então é isso que acontece. Ele chega mais cedo, ele passa pela sala, ele chega no quarto e ele flagra Maria da Hortaliça no rally rola com o capitão do navio, que eles vieram de Portugal. Gente, você só vê o capitão do navio pulando a janela, subindo as calças, e a Maria da Hortaliça vai levar uma porrada na cara. Ele desce a mão e ele começa a bater nela. E ela consegue sair debaixo daquela chuva de bofetões, sair correndo, atravessar a sala e pedir socorro. Ela vai pedir socorro do outro lado, na barbearia. Quando o nosso Leonardinho nasceu, é muito importante que você saiba que eles não conheciam ninguém no Brasil. Eles não têm parentes no Brasil. Então, quem vai batizar o Leonardinho? Ora, a parteira, que será a comadre. Quem vai batizar o menino, né, pela parte ali do pai? Ora, o barbeiro, que é o compadre. Essas figuras vão ser muito importantes na nossa história. E vocês vão lembrar, dá para eu comentar, que uma característica forte desse livro, gente, é a presença de personagens tipos. Ou seja, eu os conheço não pelo nome próprio, mas pela posição social. Não é isso, gente? Pela profissão. Por isso, o barbeiro, a parteira, a comadre e o compadre. Ok? E aí, o problema é que quando o Pataca chega na sala, olha a cena que ele vê. O filho sentado, rasgando, gente, os papéis que ele encontrou na pasta do pai. Tem base um negócio desse? Quando o pai vê essa cena, gente, ele fica cego, louco de raiva. Então ele vai na orelha do menino. Ele ergue o menino, ele vai com o menino até a porta e ele dá um pontapé na traseira do menino, que cai na calçada e sai correndo pedindo ajuda pro padrinho, que é o barbeiro. Leonardo ficou chateadíssimo, magoadíssimo, não é? Passado algumas horas, o barbeiro bate lá na porta. E o Leonardo fala assim, quem é? Sou eu, o compadre. Ó, se for pra falar daquela desgraçada, eu não quero saber dela, não. Ela não precisa me procurar mais. É sobre ela mesmo que eu tenho que te falar. O que foi? Então abre a porta. Aí ele recebe o barbeiro. O que foi? Olha, eu tenho que te contar que a Maria da Hortaliça fugiu. Fugiu? Fugiu como? Fugiu com o capitão do navio. Ela foi embora. Ela deixou você e o menino. Gente, o Pataca nessa hora fica muito mal. E ele começa a chorar e a lamuriar. Ela me deixou, ela me abandonou, ela fugiu, e o Leonardinho parado olhando o pai. De repente o pai olha pro filho e diz assim, também não quero essa desgraça, não. Pode ficar com esse menino. Afinal de contas, filho de uma pisadela e de um beliscão, não há de prestar. Quem vai criar esse menino é o barbeiro. Por isso que a Pro colocou aqui, abandonado pelo pai, é acolhido pelo barbeiro. Ok? Então, em que pé da história que nós estamos? Maria da Hortaliça foi-se embora, o Leonardo Pataca foi abandonado, e quem vai cuidar do Leonardinho é o barbeiro, o compadre. Aqui é um trecho do livro que eu acho bem interessante. O pequeno, quando se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda a sisudez, ou seja, seriedade e gravidade. Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade, começou a pôr as manguinhas de fora. Apesar disso, porém, captou do padrinho maior afeição, que se foi aumentando de dia em dia, e que, em breve, chegou ao extremo da amizade cega e apaixonada.
Até nas próprias travessuras do menino, as mais das vezes malignas, achava o bom do homem muita graça. Não havia para ele, em todo o bairro, rapazinho mais bonito. E não se fartava de contar à vizinhança tudo o que ele dizia e fazia. Às vezes, eram verdadeiras ações de menino mal criado, que ele achava cheias de espírito e de viveza. Outras eram ditos que denotavam já muita velhacaria, ou seja, muito esperto, já muito malandro, para aquela idade, e que eles julgavam mais ingênuos do mundo. Ok, meu povo, então o que eu quero que vocês percebam, gente? Vamos trocar uma ideia. Vocês já viram uma expressão? Prof, você tem alguma? Sim, vocês vão receber, assim que eu terminar a obra, eu mando uma listinha de exercícios da obra, tá ok? E acontece uma outra coisa também. No final, eu monto uma lista só de revisão para as obras da Unir, certinho? É tudo VOF, né? Nós vamos trabalhar. Essa de revisão é toda VOF, e essa primeira que eu mando tem VOF e tem objetiva, para você verificar itens. Por que as demais são falsas? Por que só essa aqui que tá certa? Ok, gente? Tranquilo? Ana? Muito bem. Aí olha o que vai acontecer, moçada. Você já viu uma expressão que diz assim, tem pai que é cego? Nesse caso do Leonardinho, essa expressão cabe ao padrinho. Tem padrinho que é cego. Esse padrinho, gente, ele não vê defeitos no menino. Ele acha que o menino é um santo. Tão santo que daqui a um pouquinho ele vai colocar o menino na igreja para ser seminarista e ajudar o padre. Olha só que ideia brilhante, só que não, porque o menino é o verdadeiro diabo. Tudo bem? Vamos lá, continuando. O que acontece, Pro, na sequência? Gente, o Leonardo Pataca, o pai, né? Eu acho que ele tinha que ser brasileiro. Sabe por quê? Ele não tinha que ser português. Porque ele não desiste nunca, né? Isso é característica de brasileiro. Ele quer casar, gente. Ele quer ter uma esposa, ele quer dar um nome para a esposa, ele quer ter filhinhos. Então ele se apaixona por uma cigana. E aí ele tá lá, só love, rally rola com a cigana. Mas toda vez que ele fala em casamento, ela corre e escorrega. Ela corre e foge. A cigana não quer saber de casamento. Por quê, bro? Porque a cigana, ela tem um caso com o padre. Como é que é, professora? A cigana tem um caso com o padre. E aí, meus alunos, acontece uma coisa muito interessante. Eu, Pataca, não vou ficar para trás. Eu vou procurar uns feiticeiros, tentar umas rezas, umas mandingas, para ver se eu conquisto de vez o coração da cigana. Gente, ele vai falar com esse feiticeiro, e o feiticeiro diz, ó, só tem uma forma de dar certo. Você tem que fazer um trabalho. Em que consiste esse trabalho? Meus alunos, preparem os ouvidos. Pataca chega lá quase meia-noite. Pataca tem que ficar completamente nu, de joelhos. Aí vem o feiticeiro e põe um manto sujo em cima dele, e ele tem que ficar rezando e recitando, né, orações. E aí tem dois auxiliares do feiticeiro, completamente nus, que ficam pulando e dançando ao redor do Pataca. Entendeu, gente? Tá vendo a cena? Melhor não, né? Melhor não, né, professora? Que horror, professora. Isso era macumba. E quando eles estão no auge, a Sara achou graça. Quando eles estão no auge da macumba, Gustavo, de repente eles só escutam isso aqui. Abre essa porta! Polícia! Pro, quem chegou? Quem chegou foi o Major Vidigal, o representante da justiça. Cuidado com isso lá na Univ. A figura do Major Vidigal é uma figura centralizadora da justiça. Ele é a polícia que prende, ele é o juiz que julga e executa a pena. Ele é tudo, ok? O nosso Leonardo Pataca não é oficial de justiça? Sim. Macumba no século XIX é crime. E aí, meus alunos, ele é preso por crime de feitiçaria. Tudo bem? Não é isso que se espera de um oficial de justiça. Pro, coitado do Pataca, né? Como que ele vai sair da prisão? Gente, graças a essa figura aqui, ó, que sempre ajuda, né? Que sempre está disponível para ajudar, que é a comadre. Ela vai conseguir convencer o superior dele a soltá-lo, ok? Agora, eu quero trocar uma ideia com vocês. Aqui, opa, uma ideia com vocês. Quando você está lendo esse livro, você começa a pensar assim, nossa, ninguém presta nesse livro. A única pessoa que salva, que é gente boa, é o padrinho, o barbeiro. É nesse momento da narrativa que o narrador para de falar do Pataca. Pô, quem era a comadre? A comadre é a parteira, ok? Ela não tem nome próprio, tá, Gustavo? Isso, Pedro, é a parteira. Tem um momento na narrativa que vai acontecer agora, que o narrador para de falar do Pataca e faz uma volta ao passado. Para contar, não é marido e mulher. Não é, viu, gente? Não é. Gente, tem uma hora que para a história, e aí ele vai voltar ao passado, Vitória. E aí o leitor vai descobrir o passado do barbeiro, ok? Qual é o passado do barbeiro, Pro? Quando ele era jovem, ele trabalhava num navio, que vinha sempre de Portugal, Brasil, ou África, Brasil, navio negreiro, sabe, gente? E tinha um capitão do navio que ele era muito amigo. E ele era o sangrador do navio. O que é isso, Pro? Gente, ele podia ser enfermeiro do navio, ele pode ser o barbeiro, ele pode fazer, cortar cabelo, barba, enfermeiro, ele é tudo. Ele é um Severino, faz de tudo. E aí, esse comandante do navio estava muito doente. Isso, Kézia, ele não faz tudo. E aí, o que o cara faz? Ele confia no barbeiro. Ele fala assim, barbeiro, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu não dou conta de chegar vivo no Brasil. Eu estou muito mal. Então, eu quero que você faça algo muito importante para mim. Eu quero que você vá pegar um baú que eu tenho aqui no meu quarto. Ele mostra o baú. Esse baú tá cheio de moedas, de joias, daquilo que eu juntei uma vida inteira. É a herança que eu tenho para minha única filha que mora no Brasil. Ali está o endereço dela naquele papel. Então, se quando chegarmos, eu tiver morrido,
É sua responsabilidade pegar esse baú e entregar à minha filha. E olha, se você não entregar, eu volto para puxar seu pé. Aham. O que que deu, Pro? O que que deu? Que a menina tá esperando até hoje. Pode ser que amanhã ele entrega. Sério, gente, nunca mais viu Maria Cláudia. E aí, o que que ele fez? Agora ele tem um dinheirinho para tocar a vida dele. Por isso que quando você olha no texto, no primeiro momento, ele é a pessoa mais organizada, é a pessoa mais, digamos assim, com a vida arrumadinha, mais certinho, né? Por isso que você tem uma simpatia por ele. Nossa, esse cara é super do bem. Vem o narrador e nos dá essa rasteira. O que eu quero que vocês percebam, gente, é que nesse livro não tem ninguém bonzinho. Certo, gente? Cada um tem a sua malandragem. Certo, gente? Não escapa ninguém. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos mais na sequência? Opa! O que que nós temos na sequência aqui, ó? Então, o padrinho, ele vai lembrar que ele desconhece a sua origem, ele não é da família, né? Quem é pai, quem é mãe, ele foi criado pelos outros. A África retorna ao Brasil. Capitão do navio confiou-lhe sua fortuna. Problemas com a vizinha. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Problemas com a vizinha. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Quero ver até se eu separo essa cena aqui. Ver se eu acho ela aqui rapidinho no meu material. Eu gostaria de ler um trecho para vocês. Ó. Vou estar pegando aqui. Só um momentinho. Aqui, vamos ver se eu acho. Que aí eu começo aqui com vocês. Vamos lá, então. Vou até trazer para cá, para a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Gente, tem uma personagem que o nome dela é A Vizinha. A gente conhece ela só como A Vizinha. E essa vizinha, ela não gosta do Leonardinho. Ela vê que o Leonardinho é um verdadeiro menino diabo. Então ela fala mal dele. Aí ela, olha o que ela fala pro barbeiro. Ela fala assim: Ê, barbeiro, você tá criando cobra para te picar depois. Esse menino é uma peste. Esse menino não presta. E o Leonardinho, gente, ele vai virar e vai falar assim pra essa vizinha: Ê, vizinha, o que é teu tá guardado. Nossa, professor, ele é menino ainda, né? Meninote, sim. O que é teu está guardado. Então é isso que ele vai falar. Vingativo. E vocês vão perceber, gente, a Pro vai até comentar sobre isso. Quando ele vai para a escola, ele toca o terror na escola. O padrinho, gente, ele fica alguns anos tentando ensinar o menino, né? Então ele lia soletrando. Como diz a história, ele era sofrível para ler e para escrever, né? Então ele vai para a escola. Quando ele vai para a escola, ele toca o terror na escola. E essas notícias sempre aparecem lá na vizinhança. A escola tinha palmatória. Então ele vivia com a mão inchada, gente. Por quê? Porque ele apanhava mesmo na escola. Eles falavam que ele recebia bolos de palmatória. Pra vocês terem ideia, o primeiro dia de aula, ele rasgou o caderno do coleguinha, ele quebrou o braço do coleguinha dele. Olha só a confusão que ele fez. Primeiro dia de aula. Então a fama dele chega no ouvido de todo mundo. E a vizinha, para alertar, ela vai falar: ó, o que é seu, tá guardado. Ok, gente? E nós vamos entender por que ele vai dizer isso. Ó, por isso que a Pro colocou na sequência, ó. Primeiras letras com padrinho. Na escola, gente, ele vai ficar só 2 anos. 2 anos e aí ele sai da escola. Quando ele sai da escola, gente, o padrinho pensa assim, gente, já que ele não deu certo para estudar, ele vai dar certo para ser um padre, para ser um religioso. Então o padrinho procura o padre, não é? Que a gente vai chamar o tempo todo de padre ou mestre de cerimônia, e aí ele vai conversar e vai falar assim: olha, eu tenho uma boa indicação, o meu afilhado é um bom menino e ele gostaria de trabalhar para a igreja. Gente, é nesse ambiente da igreja que acontece a vingança da vizinha e depois a vingança do padre. Como assim, professora? Vingança da vizinha, vingança do padre. Ele vai tocar o terror, né? Então vamos ver isso aqui. Quero mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Aqui, deixa eu colocar. Ele é coroinha. E ele combina, a Maria Clara, essa parte é boa, e ele combina com outro amiguinho dele, que é coroinha, a entrada na missa. Esse amiguinho entraria primeiro usando um incensório, incenso. E a vizinha está sentada na beiradinha do corredor principal. Então, quando o menino vai entrando com incenso, gente, que ele para na frente da vizinha, o menino fica assim, ó, e a mulher afogando naquela fumaça toda, né? Aí o menino passa. O próximo que entra é Leonardinho, que entra na frente do padre. E aí as pessoas se ajoelham, o padre vai entrar. E o Leonardo, gente, entra com aquela vela enorme, cheia de cera derretida. Gente, quando ele passa perto da vizinha, a vizinha tá com aquele véuzinho de renda, rezando. O padre vai passar. Sem querer, querendo, ele vira a vela e a cera quente cai no cabelo da vizinha, que vai virar uma fera, ela vai ficar revoltada. Quando termina a missa, ela vai falar com o padre. Ela vai falar com o padre e ela vai quebrar o pau. Esse menino é um demônio, esse menino não pode ficar aqui na igreja, o senhor tem que tomar uma providência. E o padre chama o Leonardinho e passa no Leonardinho o maior sermão. Leonardinho escuta tudo calado, só pensando: padre, o que é teu tá guardado. Então é importante, gente, que vocês anotem que o Leonardinho colocou em prática 2 vinganças importantes no livro. Uma vingança contra a vizinha, uma vingança contra o padre. Tudo bem? E nós vamos ver qual é a vingança em relação ao padre. Certo, gente? Então, olha só. Um dia ia ter uma festa, né? Uma festa religiosa.
E o padre, nessa festa, primeiro ia ter a missa, o padre ia fazer o sermão, né? Mas aí, o que que acontece? Tem que avisar para o padre o horário da missa. Porque quando os organizadores da festa chegaram lá, o padre não estava. Ele estava com a cigana em orações. Aham, orações com a cigana, tá bom, meus alunos? E o Leonardinho foi dar o recado. A missa teria que começar às 7. Ele diz, não, a missa vai começar às 8. Só que ele fala para a cigana. Porque a cigana diz que o padre não pode atendê-lo, porque ele não está bem composto. Traduzindo, o padre não está vestido. Entendeu, gente? Como assim, pô? O que que o padre está fazendo lá com a cigana? Que ele não está vestido, gente. Descomposto, né? Que absurdo. Beleza. Quando o padre chega para celebrar a missa, já tem outro padre celebrando no lugar dele. E o padre vai ficar uma fera com o Leonardinho. Tanto que quando começa a festa, o Leonardinho tá correndo, tocando terror de um lado pro outro, né, gente? E o padre tá atrás do Leonardinho. Leonardinho, cadê você? Onde você está? E o Leonardinho, pois não, seu padre. Leonardinho, você sabe que mentir para o padre é pecado? Sei, seu padre. Então por que você mentiu para mim? Seu padre, eu não minto pro senhor. Mentiu, menino? Você disse que a missa era às 8, a missa era às 7? Não, seu padre, eu falei que era às 7. Menino, você disse que era às 8. Seu padre, o senhor tá reclamando de quê? Eu nem falei pro senhor, o senhor não pode me atender? O senhor tava pelado lá com a cigana? Gente, ele falou isso no meio de todo mundo. Conclusão, semanas depois, o padre é afastado da igreja. Então, Leonardinho conseguiu vingar do padre. É ou não é gente boa, gente? É ou não é fiozinho de ouro esse menino? Então, para vocês que gostam de anotar, né, por favor, coloquem aí que nós temos duas vinganças, uma contra o padre e outra contra a vizinha. Tranquilo até aqui? Vamos na sequência ver o que nós temos de importante? Olha só. Aqui. O padre também, gente, vai sofrer com o Leonardo Pataca, que vai começar a falar mal do padre. Por quê? Porque o Pataca tinha ciúmes, né? A cigana não quis nada com ele, então ele vai detonar com a figura do padre, viu, gente? Essa é a verdade. Vamos lá. O que a Pro quer mostrar para vocês é isso aqui. Agora é que a coisa fica boa. Nós vamos começar a segunda parte do livro, gente. Ó, a segunda parte, olha o que o narrador diz para nós. Agora eu tenho o Leonardinho rapazinho, adolescente para rapazinho, né? Os leitores devem já estar fatigados de histórias de travessuras de criança. Já conhecem suficientemente o que foi o nosso memorando em sua meninice, as esperanças que deu e o futuro que prometeu. Agora, vamos saltar por cima de alguns anos e vamos ver realizadas algumas dessas esperanças. Agora, começam histórias, se não mais importantes, pelo menos mais sérias. Então, eu tenho o narrador dando explicações da estrutura da história. Eu posso dizer que isso é uma característica de metalinguagem? Eu tenho o narrador explicando a obra dentro da própria obra. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vai entrar em cena uma personagem nova. Luizinha. Só que antes de Luizinha, eu gostaria que vocês anotassem sobre uma outra figura. Olha só. Existe uma mulher chamada Dona Maria. Essa Dona Maria, gente, ela é muito amiga do barbeiro. Ela é uma mulher rica, de posse. E ela tem uma característica. Prof, isso marca também que seria o segundo volume do livro? Sim, perfeito. Aqui a segunda parte é o segundo volume. Perfeito. E hoje, Josiele, é muito comum, eu é porque não tô com o meu aqui em mãos, é muito comum você ter assim, ó, Memórias de um Sargento de Milícias, tudo diretão, sem ter a subdivisão de parte. Toca o livro normal. Hoje as edições mais novas estão vindo assim, ok? Então vamos lá. Essa Dona Maria, ela é rica, amiga do barbeiro, muito amiga, e ela tem uma característica. Ela é louca por demandas judiciais. Como assim, Pro? Qualquer coisinha, ela entra na justiça. Então o negócio dela é processar. Processa todo mundo. E ela tem uma sobrinha. Essa sobrinha ficou órfã de pai e mãe. E aí o que vai acontecer? Ela é a madrinha. E o que não vai faltar é parente querendo, ó, cuidar da menina. Então ela vai entrar numa disputa judicial para ter a guarda da menina. E ela ganha a guarda da menina. Então, Dona Maria é rica, Luizinha também podre de rica. Quem cuida dessa mocinha é a Dona Maria. Para quem gosta de anotar, eu só coloquei uma observação que eu gostaria que vocês registrassem, é pequenininha. Vocês vão anotar assim. Dona Maria era uma velha senhora. Olha como ela é descrita no texto. Dona Maria era uma velha senhora, vírgula. Gorda, vírgula. Rica, vírgula. Devota e com bom coração. Repito, Dona Maria era uma velha senhora, gorda, rica, devota e com bom coração. Os alunos de direito são assim. Ariane, qualquer coisinha tá processando? Semelhança com a parteira, não é, Josiele? Isso mesmo. E aí, gente, vocês só vão completar a anotação com isso aqui. Tem como vício o gosto por demandas judiciais. Tem como vício o gosto por demandas sociais. Demandas judiciais. Tudo bem? Tranquilo? Aí o que acontece? Então ela gosta de uma demanda, né? De uma confusão. Nós vamos falar na segunda parte de um capítulo chamado Amores. Que fofo. Ele conhece o grande amor da vida dele, que é essa moça aqui, a Luizinha. Certo, gente? E é interessante
que quando ele se apaixona, o leitor às vezes tem assim uma certa ilusão de que agora esse menino vai andar na linha, sabe, gente? Poxa, se apaixonou, né? Quem sabe já dá certo. Por essa Luizinha, que como eu havia comentado com vocês no início das nossas aulas, ela foge da expectativa romântica. Por quê? Ela não tem aquele padrão de beleza que tem a heroína romântica. Tem um trecho do texto que eu separei aqui para ler para vocês e diz assim: chegando a Dona Maria, encontraram sua sobrinha vestida e com seus cabelos arrumados de forma diferente, por conta da visita. Mas ainda assim, era feia e esquisita. No entanto, Leonardo sentia uma, abre aspas, curiosidade misteriosa, que o fazia mirar a sobrinha a todo momento, sendo que às vezes corria uma rápida correspondência de olhares. Tudo bem, gente? Olha só. Então, o que que acontece? Ento, tá rolando um sentimento, né? Mas é interessante, gente, que ela é descrita como uma menina muito desengonçada e que foge ao padrão, né? Só que essa Luizinha, gente, mesmo não sendo a mais bonita da região, ela vai ter um pretendente. Ah, professora, quem é esse pretendente, gente? Um cidadão chamado José Manuel. José Manuel. Vamos falar um pouquinho desse personagem? Olha só. Se a Luizinha é rica, o que não vai faltar é pretendente para ela, concorda? E aparece esse José Manuel. Olha como ele é descrito, gente. Certo dia estava na casa de Dona Maria um novo visitante. José Manuel, 35 anos, um conhecido que chegara de viagem da Bahia. O homem era basicamente um fofoqueiro, falava pelos cotovelos. Tanto Leonardo como seu padrinho não simpatizaram com a figura de José Manuel, ainda mais após identificarem na constante presença dele um interesse em Luizinha. Dona Maria estava envelhecendo e só tinha a sobrinha também como herdeira. Então vamos combinar que essa menina que já tem condições vai ficar podre de rica, né? Então o que não falta é pretendente. O Leonardo vai ficar uma fera quando esse José Manuel aparece em cena. Esse é um capítulo chamado Contrariedades. É o capítulo 21. Pronto, mas esse cara é velho, porque quantos anos tem a Luizinha? Ela é mocinha, ela tá na casa dos 15. O Leonardinho tá na idade dela, tá compatível. Como é que me aparece um cara de 35 anos? Mas de repente, gente, a Luizinha vai ter que fazer. Ele é advogado, Gustavo. A Luizinha, ela vai ter que fazer uma escolha. De um lado, eu tenho José Manuel, um homem mais velho, estruturado, advogado. Do outro lado, eu tenho o Leonardinho, uma mão na frente, outra atrás, vamos combinar, menor de idade, profissão vadio. Ela vai ter que colocar na balança e ter que escolher entre essas duas figuras. A Diendre gostou da profissão dele, né, Diendre? Qual que é a profissão? Vadio. Essa é a profissão do Leonardinho. Então, gente, ela vai ter que escolher. E vamos combinar, Diendre, para você escolher, nos dias de hoje, né? Coitado, nem se compara, não é, Sara? Leonardinho vai perder mesmo. É interessante, gente, que acontece uma fofoca na história. Quero até comentar isso aqui com vocês. É o capítulo Aliança. É o capítulo seguinte, é o 22. Porque aqui no meu PDF do livro, tá tudo diretão. A comadre, se ele fosse vestibulando, ele seria mais perturbado que já é. Demais, Rafaela! Já pensou se essa criatura tivesse que entrar na faculdade? Mas a história toda é uma série de fofocas, a Josiele. Com certeza, Josi, uma série de fofoca. Essa aliança, gente, olha o que vai acontecer. Quero ler um trechinho. O compadre, que já havia percebido o interesse de Leonardo na sobrinha de Dona Maria, apoiava essa ideia. Já havia esquecido os planos de mandá-lo para Coimbra, porque ele chega a pensar isso. Nossa, eu podia mandar esse menino para Coimbra, para ele formar em direito, ser um bacharel, né? Quem sabe lá em Coimbra esse menino ia endireitar, não é? Então o padrinho já pensou, não. Olha, ele gosta da Luizinha, podia dar um casamento, né? No entanto, faltava-lhe um ofício que dignificasse e causasse maior interesse em Dona Maria em aceitá-lo na família. Falta um ofício? Falta uma profissão. Professora, mas ele é novinho, não é? Então, poxa, que profissão? Como a vadiagem de Leonardo era muita, o culpado deixou de lado as tentativas de dar-lhe um ofício e preferiu buscar outro caminho para ajudar com Luizinha. Compartilhou com a comadre tudo o que se passava e eles decidiram fazer uma aliança. Qual é a aliança? Queimar o filme do José Manuel. Inventar uma história, gente, mas é uma história daquelas. A comadre foi visitar a Dona Maria. Encontrou o José Manuel lá, ela já não gostou, né? E aí, quando ela fica a sós com a Dona Maria, ela vai alertar a Dona Maria sobre o José Manuel. Professora, alertar como? Ela vai contar que uma moça desapareceu na cidade. Ela foi para uma espécie de uma gruta, e sempre que a pessoa, era muito comum a pessoa ir para essa gruta e sumir. Ué, mas some como? Quando a pessoa queria fugir, né, gente? Ah, sumiu na gruta. Não, já estava com tudo armado para fugir. E a conversa que a Dona Maria vai escutar da comadre, da parteira, é que o José Manuel seduziu uma mocinha, ficou com essa menina, né? Fez a menina se perder. E não assumiu a menina. Já pensou, gente? Cadê a moral desse cara, né? O prof dá para partir desse pensamento do padrinho do menino se endireitar com aquela ideia de que a família conserta o homem. Dá para pensar assim, viu, Josi? Vou desligar aqui o ar-condicionado. Dá sim, para ter essa ideia, né? Não, uma família vai endireitar esse menino. Então, o que a comadre fez? Queimou o filme do José Manuel. E isso vai deixar a Dona Maria insegura em relação a esse pretendente da menina. Só que logo o José Manuel consegue provar que ele era inocente, que ele não estava envolvido com essa garota que desapareceu. Tudo bem? Então, sabe aquela coisa assim, ó, vamos nos unir força, queimar o filme do José Manuel, pra ele rapar fora e o Leonardinho ficar com a Luizinha. Mas não deu certo o plano.
ok? Eu preciso, gente, que alguém, se puder, anota, viu, Josi, o Gustavo, que acompanha aqui a gente também, Késia, meninos, Diebre, anota, por gentileza, o capítulo que eu parei, que foi o capítulo, peraí, o capítulo A Trama, tudo bem? A Trama, que é eles tramando. Eu vou até ir para o próximo, deixa eu puxar aqui o PDF, a derrota. A derrota, porque a trama eu já apresentei. E aí vocês vão ver a derrota do Leonardinho. Tranquilo? Luizinha vai casar com José Manuel. Valeu a pena nosso encontro, gente? Rendeu a nossa aula? Falamos de tanta coisa, né? Entramos no enredo pra caramba. Valeu, meus alunos? Ó, muito boa noite, fiquem com Deus. Super legal a forma como fala, é super simples. Tem que ser, não tem, gente? Já é difícil, já basta a vida, né? Minha função é tentar deixar as coisas mais leves pra vocês. Fiquem com Deus, boa noite, bom final de semana. Sim, pode deixar, Josiele. Beijo, beijo, meu bem. Boa noite.